Olá, bem-vindos à conversa. Hoje está connosco um goleador e um dos melhores jogadores a vestir a camisola 9 do Futebol Clube do Porto. Fez quase 380 jogos de azul e branco, quase 150 golos. Ele é Domingos Paciência. Domingos, obrigado por estares aqui à conversa hoje connosco, com os telespectadores do Porto Canal e, acima de tudo, com os adeptos do Porto, muitos deles que te viram jogar, nomeadamente a minha geração e ainda as gerações seguintes, e que viram os teus golos e que se lembram do Domingos jogador, hoje que és um treinador também com marca no futebol português. Começamos pelas tuas raízes, pela tua paixão pelo futebol, uma paixão que vem do bairro, que vem da rua, como tantos outros jogadores que curiosamente têm passado por aqui. Sim, Rui, é verdade. A minha infância cresci num bairro, nasci num bairro e cresci num bairro. Sou dos poucos que posso dizer que nasci mesmo em Lessa da Palmeira, porque em Lessa da Palmeira não há hospital, portanto nasci em casa, era na altura que as mães ainda tinham os filhos em casa, portanto eu nasci em casa e nasci num bairro onde cresci, era um bairro ali perto da Petrogal, um bairro que era a paróquia que fornecia aos pobres para viver e que era conhecido pelo bairro dos pobres. Era o bairro do Rodão, mas toda a gente o conhecia pelo bairro dos pobres, portanto eu nasci. Tu, quando eras miúdo, já lá vamos aos teus pontapés na bola, mas agora que falaste já do teu bairro, do teu local de nascimento, tu, quando eras miúdo, gostavas de dizer o nome do bairro mesmo, para que não dissessem que moravas no bairro dos pobres? Aquela coisa de miúdo, sim, normal. Na escola principalmente isso acontecia. Quando me perguntavam onde é que eu morava, eu nunca dizia no bairro dos pobres, dizia no bairro do Rodão, porque o bairro dos pobres toda a gente o conhecia, o bairro do Rodão poucos conheciam e, portanto, era uma forma também de não dizer que era pobre, porque havia sempre aquele não é que me preocupasse, mas olhavam para mim de outra forma. Logo. E é uma coisa normal, então, nos miúdos, ainda mais que são cruéis à sua maneira, não é? Sentias isso? Sentia. A mesma forma de vestir, eu via que era diferente dos outros, portanto, por muito que a minha mãe me quisesse dar o melhor, eu sentia que não vestia igual aos outros, mas de qualquer forma não deixei a minha personalidade desde criança de querer estudar e de querer fazer o melhor, e acho que isso foi coisa que ultrapassei. Domingos, a bola, como é que ela aparece? Aparece de plástico, não é? Sim. Não era de couro. Sim, eu lembro-me ainda, portanto, aquilo na rua Oscar da Silva até tinha ali uma senhora que vendia umas coisas para a costura e vendia também umas bolas de plástico, e eram 5 escudos na altura. Lembro-me que eram as bolas que eu tinha hipótese de comprar, e comprava várias porque aquilo furava ao fim de se calhar de um jogo ou dois, a bola furava. Mas foi com a bola de plástico que praticamente comecei a jogar no meu bairro e com outras crianças. E como é que eram esses? Havia muitas crianças no bairro, se calhar favorecia também aqueles jogos de bairro. E tinhas irmãos? Sim. Vocês eram 7? Éramos 7 irmãos. Eu sou o mais novo, portanto o meu irmão mais velho já tem cerca de 68, 69 anos. Eu sou o mais novo, já vim numa fase em que os meus pais não estavam à espera, já não contavam se calhar comigo. Tenho um sobrinho que é da minha idade, para verem. Portanto, a minha mãe criou um filho, criou um neto ao mesmo tempo. Mas éramos muitos irmãos e vivíamos ali num bairro onde jogávamos à bola, jogávamos contra outros bairros também. Eu lembro-me que eu era os mais novos, mas eles queriam sempre que eu fosse, porque eles já viam que eu tinha habilidade e queriam que eu acompanhasse sempre os mais velhos. Íamos jogar contra o bairro de Aldoar, contra o bairro da Biquinha, contra o bairro de Aldenova. Havia ali bairros, portanto, que a gente fazia a dinheiro. Jogávamos a dinheiro, que era para ver se ganhávamos algum. E investíamos, na altura era 20 escudos, e se ganhássemos trazíamos 40, portanto os outros também punham 20, e era assim. É engraçado, Domingos, numa altura em que, por exemplo, se fala até que o próprio Ajax está a recriar o futebol de rua na sua formação, temos passado por aqui Costinha, Maniche, que falaram aqui anteriormente, cresceram a jogar assim. Há mesmo muito jogador com esta gente. Sim, eu acho que é diferente. Acho que crescer com liberdade. Eu sou um bocadinho crítico, hoje sou um bocadinho crítico em relação... Mas também é mais difícil haver essa liberdade de jogar na rua, há mais perigos, se calhar. Hoje é mais complicado, acho que hoje tudo mudou, é outra geração, a informação é outra, os perigos são outros, é natural que esses espaços já deixaram de existir, criou-se condições para que isso também deixasse de existir, mas também a verdade é que onde se cresce é muito importante. Acho que a liberdade de crescimento e podermos não ser formatados muito cedo, e acho que a diferença é essa. Acho que o jogador
que nasceu nesses meios não era um jogador formatado, era um jogador todo ele anárquico, inspirado, fazia aquilo que lhe apetecia. Hoje não, hoje acho que já se cresce de outra forma, com todo o respeito pelos trabalhos que se fazem hoje, mas hoje parece que caímos numa rotina e caímos numa formatação que leva e retira, na minha opinião, muita criatividade, que é aquilo que tem os jogadores de rua. Domingos, desde pequenino, ainda antes de falarmos na tua passagem pelo futsal e pela Académica de Lessa, tu já eras daqueles que fintava toda a gente e metia a bola na baliza? Era. Eu sempre fui muito agarrado à bola. Eu fui sempre daqueles que driblava e passava a bola a poucos. E depois, mais tarde, também vinha sentir isso um bocadinho na pele, já como jogador do Porto, que muitas das vezes também me assobiavam por isso mesmo, que exagerava em agarrar-me à bola. Mas pronto, natural, fruto da idade. Depois, com o tempo, isso fui-me libertando e fui sabendo contemporizar e as coisas mudaram. Mas quando era miúdo, eu gostava de ter a bola só para mim. E curiosamente isso vem-te de algum gene brasileiro? Achas que vem? Tu tens uma parte brasileira em ti que se calhar pouca gente conhece. Sim, na minha família, o meu pai nasceu no Brasil. O meu pai, portanto, eram pai 6 ou 7 irmãos e a família emigrou para o Brasil, na zona de Manaus. E depois o meu pai voltou a Portugal com 11 anos e ele, juntamente com uma irmã, vieram de barco na altura, portanto também não havia dinheiro se calhar para isso, mas vieram de barco e portanto o meu pai até era conhecido pelo Carlos Brasileiro, em que a habilidade para a bola não era só eu, o meu irmão mais velho também tinha, foi jogador dos distritais, do Foz, do Pedras Rubras, portanto foi um jogador a nível distrital muito conhecido, que era tratado pelo BR e diziam que tinha mais habilidade que eu. Depois também tive outro irmão também, que é o Arthur, também jogou no Pedras Rubras, no Lusitano Santa Cruz, também com habilidade. Portanto, felizmente, por um lado só eu consegui ser jogador, mas gostava que eles também tivessem. Na altura olhava-se para o jogador brasileiro que era o que tinha o detentor daquela maior técnica, aquele que se agarrava à bola e que fintava toda a gente, não é? Sim, isso é verdade. Hoje a coisa está um bocadinho universalizada. Sim, é verdade. Em relação a isso, os tempos também são outros, e estava-me a lembrar de uma história de um irmão meu, do mais velho, que nunca tinha calçado umas botas, foi à experiência ao Lessa, calçou umas botas e não conseguiu jogar à bola. Não ficou, porque não conseguia jogar à bola, porque ele estava habituado a jogar descalço, jogava tão bem descalço, mas para verem às vezes este momentozinho na vida de uma pessoa pode mudar, e ele não conseguiu. Tu, por seres o último, se calhar já não jogaste descalço, mas tiveste que enganar a tua mãe. Tive que enganar a minha mãe. Era isso que eu ia dizer. A minha mãe deu-me 300 escudos na altura, ou 400 escudos para comprar umas sapatilhas, e eu comprei umas botas de futebol daquelas de pitão de plástico. Era um espetáculo. Gostava de quando soube disso. Depois agora vais ter que ir para a escola com as botas, porque eu não te dou sapatilhas nenhumas, e agora vais ter que andar com elas todos os dias. Sabes o que aconteceu? Ao fim do tempo os pitões desapareceram e eu escorregava, até caía com aquilo, que aquilo era plástico e não me segurava de pé, mas teve que ser, foi o risco que eu corri. Tomei essa decisão, enganei a minha mãe, mas foi por bom motivo. Isto porque nesta altura também o dinheiro era muito caro. Principalmente para os teus pais. O teu pai teve uma queda, trabalhava na construção civil e ficou inutilizado para trabalhar e, portanto, era complicado para vocês daí essa dificuldade também. E não era só na roupa, não é? Sim, isso é uma situação que a mim me deixa, de certa forma, triste, porque eu, quando comecei realmente a ter a noção de vida, a noção da realidade em que vivia, os meus pais já tinham 45, 47 anos, à volta disso. Portanto, os meus pais eram 2 reformados, porque a minha mãe era conserveira, trabalhava naquelas fábricas de conservas ali junto à Ramires, portanto, tinha ali fábricas de conserva, e também teve que deixar porque via mal. E o meu pai caiu abaixo era pintor, caiu abaixo de uma prancha, partiu uma perna, e na altura partir uma perna para voltar a recuperar não era assim tão fácil. E portanto acabei por ter uns pais muito cedo reformados e ficaram, pronto, quando eu cresci já os meus pais já estavam com uma certa idade e fruto também do trabalho e daquilo que viveram. Portanto também não tive muito tempo para poder ajudar os meus pais para dar uma qualidade de vida que gostaria, mas pronto, era o mais novo e foi assim que aconteceu. Tu agora, antes de passarmos ao futebol, os teus filhos souberam todas essas tuas dificuldades? Quando digo souberam, na perspectiva de os alertar para que as coisas que eventualmente possam parecer fáceis não são. Sim, os meus filhos, se eu agora nem tanto, mas há uns anos atrás, sempre que nos sentávamos à mesa, eu contava-lhes histórias daquilo que vivi quando era criança, quando era da idade deles,
e eles ficam ali pregados a olhar, a ouvir, porque realmente eles sabem onde é que eu nasci, conhecem o bairro, mas as histórias de bairro contadas parece que os agarra, porque parece eles vivem outro tempo naquilo que eu estou a contar. E eles agora até brincam comigo, pronto, lá vens tu dizer, lá vens tu contar essas histórias, já estamos, já sabemos, mas é verdade, é outros tempos. No meio destas dificuldades todas, aparece o futebol na Académica de Lessa, neste caso o futsal, não é? O campo devia ser igual àquele em que tu jogavas na rua, não era um campo de futebol de 11 ainda. Como é que surgiu o futsal na tua vida, neste caso? Há de ter surgido, se calhar, com uma fuga às tentações que também haveria nos bairros, não é? O desporto. Sim. A mim, e por isso é que eu digo, acho que nós definimos um caminho, definimos um sonho, acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha também pessoas no bairro que se encontravam lá nas bolsas e fumavam umas coisas esquisitas, por acaso nunca me deu para isso, porque acho que sempre queria ser jogador de futebol, era o meu sonho ser jogador de futebol, e acho que eu vi ali alguma oportunidade de poder jogar futebol, foi quando apareceu a Académica de Lessa. Mas havia vários clubes ali, eu lembro na altura que comecei na Confeitaria Lessa, mas havia os Leões da Agra, havia o Amorzense, havia o Aldeia Nova, portanto pequenos clubes que tinham futsal. E eu acabei por ir para a Académica de Lessa porque era a mais próxima da minha casa, a sede deles era mesmo ali junto à minha casa. E portanto para mim foi muito importante ter aparecido a Académica de Lessa. Apareceste tu, o Vítor Bahia, aparece logo contigo? Ou... Aparece um bocadinho mais tarde. O Vítor é depois naquele grupo de encontro de crianças por ali pela zona, porque havia uns vizinhos ali próximo do Vítor que eram os que vendiam a batata frita na praia, falaram com ele. Se ele queria jogar, ele veio para a Académica de Lessa, e o Vítor veio para a Académica de Lessa, mas não veio como guarda-redes. Eu nunca mais me esqueço disto. Vínhamos de um jogo qualquer, de um torneio, e vínhamos ali junto à Petrogal, e vinha eu, o Vítor, e vinha o outro guarda-redes, que era o Vítor também, que era dos Fraga, que era dali que vendiam os batatinhos. E então eu nunca mais que eles entraram numa discussão a dizer que um era melhor que o outro em termos de guarda-redes. E até que o Vítor tomou a decisão de que ia para a baliza. E o Vítor provou que era melhor do que ele. E foi aí que houve essa troca. Acho que foi uma discussão ali que naquele dia que fez com que o Vítor virasse guarda-redes. E é curioso, eu falei-te disto porque vocês depois juntam ali uma equipa de futsal de miúdos que durante uns anos ganha tudo, não é? Na zona. Como é que era jogar futsal ali? Sim, nós tivemos ali uma boa equipa e tivemos outros jogadores que também vieram treinar ao Porto, e um que inclusive até chegou a ficar também na altura que viemos à experiência. Mas éramos uma equipa bem formada e bons jogadores. E nós limpávamos os torneios ali, quer o de Guinfões, quer o de Freixeiro. Eram torneios que organizavam ali o futebol de salão na altura, porque até a bola não se podia levantar mais do que o joelho. Mas ou eu era o melhor marcador, ou o melhor jogador, o Vítor o melhor guarda-redes. Acho que a partir daí as coisas foi uma forma também de nos incentivar. Sentíamos que éramos bons naquilo que fazíamos e nós começámos a apostar naquilo. Domingos, eu imagino, estás a falar de torneios em locais em que a coisa é durinha, não havia ali uma bola dada. Como é que tu, que chegaste a sénior com um aspecto franzino, como é que tu, em pequeno imagino que ainda mais frágil parecias, como é que tu aguentavas aquilo? Era a fugir ao contacto? Foi sempre a minha vantagem. Eu nunca fui daqueles de ficar ali, dar uma marcação e esperar que eles me acertem. Não. Eu fugi sempre. O meu drible era a fugir deles. E portanto isso é a pior coisa que se pode fazer a um defesa ou a quem defende, é a fugir. E portanto eu acho que tive sempre essa artimanha para tentar sair dessas situações, e acho que foi isso que me ajudou muito. Se hoje o futsal, ou se na altura o futsal fosse o que era hoje, se calhar podias ter sido um daqueles artistas de... Não, eu jogava muito bem. Ricardinho. Eu jogava muito bem. E eu estou-me a lembrar de um torneio que o Artur Jorge não tinha a noção do que eu jogava aquilo. Fomos a um torneio a Zurique, um torneio de futsal com o Bayern de Munique, Lothar Matthaus, Rummenigge. Lembro-me disso. E então ele pôs-me a jogar, mas longe de pensar. Eu lembro que na altura foi o Sousa, foi o Frasco, foi a equipa toda. Foi transmitido na televisão, inclusive. E na altura o Artur Jorge não tinha noção do que eu jogava aquilo, então meteu-me e ficou admirado, até que chegou uma altura que ele já geria o meu esforço. E ele: anda cá, descansa um bocadinho que entra já outra vez, porque eu jogava bem aquilo. E até não estava instituído prémio para melhor jogador, só havia para o melhor marcador e para o melhor guarda-redes, e eles instituíram o prémio para o melhor jogador e deram lá um valor, atribuíram uns francos suíços
na altura, porque não estava previsto e eles acabaram por fazer isso, porque eu joguei muito bem aquele torneio. Isso ainda foi um bocadinho mais à frente, voltamos a recuar, já lá vamos. Simultaneamente ao futsal, tu estudavas, mas também deste uns tiros nas aulas. Sim, eu sinceramente eu não gostava de estudar, não gostava. E eu sentia que isso também não era, além de gostar de jogar futebol, não gostava de estudar. E também sentia que a minha mãe fazia muito esforço para me comprar os livros, para eu estudar. E aquilo para mim, em vez de ser ao contrário, em vez de me aplicar e reconhecer o esforço que os meus pais estão a fazer, não sei, acho que apostam assim, não, eu se realmente quero ser alguém na vida, eu tenho que ser jogador de futebol, porque é a única forma, além de querer ser famoso, era uma aposta minha, era um sonho meu, e por isso é que a escola para mim, fui até ao 7º ano, tive sempre uma boa relação com os professores, eu vinha de Belém, eles chegavam-me a trazer aqui para os treinos, a deixar-me aqui no Estádio das Antas, os professores adoravam-me, mas eu era daqueles alunos que não dava mais. Não dava porque não querias, não é? Porque falava isso no outro dia também com o Costinha, o próprio Maniche, que estamos, quando olhamos, quer dizer, podíamos ver uma carreira académica em cada um de vocês, mas acabou o futebol por falar mais alto. E falou mais alto em determinada altura o Futebol Clube do Porto. Como é que surgiu a tua hipótese Futebol Clube do Porto? Foi por volta dos 13 anos, não é? Eu deixei de estudar mesmo foi quando o Artur Jorge me puxou para a equipa principal, tinha 17 anos, treinavam de manhã, equipa campeã da Europa, e aí é que eu tive que deixar de estudar porque eles treinavam de manhã, porque entretanto eu vim estudar para o Porto, andei a estudar num colégio em Santa Catarina, na altura o Sr. Artur Baeta tratou de me colocar nesse colégio, portanto aí é que eu deixei mesmo de estudar, foi quando comecei a treinar com a equipa principal. Mas eu quando cheguei ao Porto, vinha a experiência. Como é que surgiu essa hipótese? Foi um torneio no Estádio do Mar. Um torneio do Estádio do Mar em que eu já andava a treinar no Leixões e na altura o Leixões queria ficar comigo. Era na altura do ser Oscar Marques. E eu fui lá, a experiência, eles queriam ficar comigo, mas não era aquilo que eu queria. Não era o Leixões que eu queria. E então surgiu a hipótese do Porto. Portanto, através do senhor da Académica, conhecia uma pessoa que trabalhava na Direção-Geral de Desportos, que era o professor Bessa Menezes. Depois o Bessa Menezes falou com o Jorge Vieira e o Jorge Vieira foi ao Estádio do Mar ver a final do torneio, e quando me viu gostou de mim e gostou do outro guarda-redes que brilhou, mas o outro guarda-redes que brilhou era da outra equipa que é aquele certo problema que aconteceu, e disse, então vai o número 5, que era eu da Académica, e vai o guarda-redes da outra equipa. Só que entretanto o Sr. Fernando trocou os guarda-redes. O Sr. Fernando disse, não, o guarda-redes bom é o Vítor Bahia, não é o Carlos. E então nós viemos ao Porto. Daí ele ser hoje ainda um bocadinho um pai desportivo para vocês, o Fernando Santos, sim, não é? Sim, é uma pessoa que acompanha-nos, e nós temos que, não haja dúvida que temos que agradecer por aquilo que fez por nós e pelo tempo que disponibilizou enquanto criança. Estamos a falar com 8 anos, começámos com 8 anos na Académica de Leça, mas foi sempre uma pessoa que nos acompanhou e nunca mais me esqueço quando descemos aquela rampa ali e que ia em direção ao departamento de futebol. Ao lado esquerdo tinha uma porta que se entrava ali, que dava também para o departamento de futebol, mas dava também para a rouparia. E quem é que estava à espera? O Sr. Costa Soares na porta. E pronto, já chegámos, o Sr. Fernando disse, olha, estes 2 jovens são aqueles que são da Académica de Leça, vêm aqui à experiência. E nós ali ficámos logo sentido a olhar para aquilo, e eu nunca tinha vindo ao Estádio das Antas. Esmagados, não é? E ficámos a olhar muito, muito, claro, nervosos. E ele vira-se para o Vítor e diz, tu és guarda-redes? A ti vou ter que puxar as orelhas porque passei guarda-redes, tens que crescer. E o Vítor logo assim todo atrapalhado e vira-se para mim e diz, e tu és ponta de lança? A ti vou ter que dar de comer porque tu és uma isca de fígado, tu não consegues, como é que tu vais jogar a bola com esse corpo? E eu fiquei assim, fogo, já me está para baixo. Mas pronto, eu acho que foi para nos ajudar, foi mais do que um pai para nós. E como é que foi esse trial para vocês? Foi bem, todos sabem porque como é que foi? Correu. Nós viemos cá em 80 e isto foi em 83, fizemos a fase de experiência e depois ligaram-nos para virmos e começámos a época de 83, 84. Viemos no final da época de 83 e começámos depois a época como iniciados. A verdade é que ele tinha razão, que o Vítor tinha que crescer, porque o primeiro ano perdemos e perdemos com golos que eles chutavam por cima e o Vítor não chegava. Mas depois perdemos o primeiro ano de iniciados, mas depois juvenis e júniores ganhámos.
Limparam tudo, como se costuma dizer. A verdade é que tu depois também, quando vens para o Porto, tu vens para o Porto no ano em que o Porto chega à primeira final europeia, a nível sénior, e depois, 3 anos depois, estás a integrar, 3, 4 anos, o plantel que é campeão da Europa, a treinar com eles. Mas já lá vamos. Tu ficaste na Casa do Dragão? Não era a Casa do Dragão, era um lar ali por baixo, onde tinha o departamento médico em cima e tinha um lar o departamento médico em baixo e o lar em cima, que era por baixo das bancadas. E como é que foi tiveste de sair de casa? Estavas muito perto, não é? Mas sim, eram as condições. O Sr. Costa Soares foi lá, viu as condições em que eu vivia e achou por bem que eu devia mudar para o centro de estágio para ter uma boa dormida, boa alimentação e acho que chegou-se à conclusão que seria melhor mudar. E portanto foi isso que aconteceu e passei a viver lá no centro de estágio com outros jogadores também. Há um momento depois em que os teus pais de alguma forma te fazem o apelo para o trabalho, porque fazia falta em casa, não é? Sim, eu acho que isso foi mais na primeira época de júnior. O meu pai chamou-me e disse: olha, não é, isto no futebol isto não dá dinheiro nenhum, isto é preciso entrar com dinheiro cá em casa. E eu fiquei atrapalhado, não sabia o que é que ia dizer ao meu pai. E disse-lhe a ele: olha, pai, dê-me mais um ano, pode ser que isto funcione, as coisas não estão a correr bem, eu jogava, não jogava, mas dê-me pelo menos mais um ano. Disse: pois, mas é preciso porque isto tem que se entrar com dinheiro cá em casa. Era uma pressão enorme e acho que no primeiro ano foi muito complicado, Júnior, foi muito complicado. Quem era a tua concorrência? Na altura, tinha o Tozé, tinha outro jogador também que era o Berto, que era da zona dali era um luso-francês, tinha ali 2 ou 3 jogadores e o treinador era o Rodolfo Reis. E eu passei um mau bocado. E felizmente as coisas, é por isso é que eu digo, às vezes no fim de semana, num sábado e no domingo, muita coisa. Muda muita coisa e foi isso que aconteceu comigo. Como é que foi? Eu andava a treinar a guarda-redes, porque em juvenis os meus colegas viam que eu tinha habilidade para a baliza também, porque eu entrava sempre em guerra com o Vítor e lá nos bairros eu também ia à baliza. E como havia essa guerra, eu acabei também por evoluir como guarda-redes. E falta um guarda-redes. E o Rodolfo perguntou no balneário quem é que aqui tinha jeito para a baliza. E eles começaram todos a olhar para mim. E eu disse: eu para a baliza? Eu disse: eu não treinei não. Estão aqui para aí 25 jogadores, eu não treinei não. Vou para a baliza. Fui para a baliza, fiz para aí 2 ou 3 treinos na baliza. Mas também depois desse período eu cheguei a ver o Sr. Fernando Santos e disse: eu quero me ir embora do Porto, porque eu já, depois disto, não estou lá a fazer nada, desesperado. Só que entretanto houve um jogo em Famalicão e que foi a segunda equipa e também foram para aí 24, 25 jogadores e nós estávamos a perder já para aí 3-0 com o Famalicão e o Rodolfo mete-me já na parte final para aí a 10 minutos do fim e já o 23º jogador já a entrar e eu peguei na bola, fiz lá umas coisas, uns dribles e tal, e o Rodolfo chega no final do jogo, muito chateado, virou-se: isto não pode ser, isto não é o Porto e tal. Amanhã há jogo no entroncamento, não quero ver este comportamento, e por isso mesmo é que daqui só vão 4 ou 5 jogadores, tu e o Domingos. Eu, para o entroncamento com a equipa principal de júniores. A verdade é que no outro dia, no entroncamento, chegámos lá, ele deu a equipa, ao jogar às 3 da tarde, deu a equipa às 11 horas, e quando ele dá a equipa principal, mete-me a jogar a titular. Assim, eu a titular. A verdade é que aquilo correu bem. E eu fiz 2 grandes golos fora da área, e acho que aí começou a olhar para mim com outros olhos, e a partir daí foi quando eu comecei a jogar bem, até ao ponto do Otávio e o professor João Mota me convocarem para os jogos de reservas. E comecei a jogar com o Paulo Ricardo, com o Vermelhinho, com o Laureta, com o falecido Zé Beto, vou lembrar assim de alguns. Festas, eventualmente. Festas. Também, no banco no... Sim, era bem. E os jogos de reservas eram bem. O secretário falava disso no outro dia, e que era um acontecimento incrível quando alguém era chamado aos jogos de reservas. Um Porto Boa Vista, aqui o campo número 1 enchia. Era mesmo um jogo como se fosse o campeonato. E foi aí, num jogo com o Aves, nunca mais me esqueço, um terreno e lameado mesmo, aquilo, o campo de treino estava impossível de jogar à bola, e eu nunca mais me esqueço, treino de manhã, o Otávio disse: agora vão almoçar, agora não se esqueçam de comer tripas, porque o terreno da maneira como está, é preciso comer tripas, precisamos estar bem pesados. E eu fiquei assim: tripas? Comer tripas com um jogo à tarde? Fiquei naquela.
Isto não deve ser verdade. Mas pronto, era aquela altura que eu ainda não compreendia bem. Mas a verdade é que eu joguei, fiz um jogo também, e a partir daí começaram-me a ver também com outros olhos, mesmo a nível da equipa principal. E foi quando eu comecei a treinar com a equipa principal. E antes disso, fizeste o teu primeiro contrato profissional, que foi o fazer valer a pena aquele ano que conseguiste convencer os teus pais a esperar. Sim. E assim também, porque tu próprio já estavas a ficar descrente. Sim, eu aí fiz o contrato profissional. E fiz e nunca mais me esqueço que o meu contrato profissional, não só o primeiro, todos eles, eu nunca sentou nenhum empresário à mesa comigo, só me sentei eu, o presidente, o Reinaldo Teles e o Alba Braga Júnior. E uma vez foi no Lagosteiro, era onde eu comia todos, porque era uma alimentação paga pelo clube, para ver se eu ficava forte. Mas foi sempre com eles que eu negociei os meus contratos, e o meu contrato profissional na altura já ajudou-me muito. Tive duas preocupações que eu tive. Primeiro, estávamos a falar com uma idade de 18 anos na altura já, porque entretanto eu tinha contrato de júnior, depois foi quando fez o primeiro contrato profissional, e tive duas preocupações. Uma foi ter uma casa, pedi-lhes uma casa, porque eu queria constituir família, e queria se me ajudavam a não comprar um carrito. E foi a única coisa que eu pedi, para não andar à boleia, porque Fiat Uno? Foi um Fiat Uno 45S, porque andava à boleia, era o João Pinto que me dava a boleia, passava ali no hotel, trazia-me para cima para os treinos, andava de autocarro e precisava de um Fiat Uno. E pronto, e lá consegui sensibilizá-los e pagava 50 contos por mim, tirava-me 50 contos do ordenado para pagar o carro que comprei na Ripal ali em Matosinhos, através não, Ripal de Mundauto, do Mário Mano, que também era portista. E portanto consegui ajeitar aí de maneira a resolver as coisas. Mas também devia ser um espetáculo para ti teres boleia de alguém que, passado uns tempos, com quem tu treinavas e que levantou a Taça dos Campeões. Não é? Sim, o João ajudou-me muito. O João foi uma pessoa também que me ajudou muito. Além de me dar boleia, conversávamos muito, e depois também foi o meu colega de quarto quase durante todo o período que estive no Porto, porque o Sousa entretanto saiu, ele era colega de quarto do Sousa, e passei eu a ser colega de quarto do João. E agora, depois mais tarde é que entendi porque é que eu apanhava a boleia, porque ele levanta-se muito cedo. Já na altura levantava-se muito cedo, eu aproveitava, passava ali e levava-me. Domingos, estávamos a falar precisamente de tu treinares com essa equipa. Tu, com 17 anos, és chamado pelo Artur Jorge a treinar com os campeões da Europa. E não eram campeões da Europa, não. Iam ser campeões da Europa. Estavam a fazer o trajeto naquele ano. Estamos a falar de 86, 87. Sim, porque houve muitas lesões. Eu lembro-me na altura que se lesionou o Lima Pereira, o Gomes, o pai, 7 lesões. O Laureta, o Jaime Pacheco. Houve várias lesões que aconteceram. Casa Grande. Foram 7 lesionados. E o Artur Jorge tinha necessidade, para treinar, tinha necessidade de ter jogadores, e chamou-me a mim, ao João Paulo e ao Cabral. E nós os três andávamos a treinar com os séniores e jogávamos com os júniores. Portanto, isso para nós era um estatuto. e claro, foi muito importante. Foi muito importante porque ele conheceu-nos, e nós também começámos a ganhar outra experiência, outro traquejo, mas foi muito importante. E o que é que tu pensaste naquele ano, quando estás em casa a ver a Taça dos Campeões Europeus, o Porto ser campeão da Europa, e tu pensaste, eu treino com esta gente no dia-a-dia, tenho 17 anos, o que é que tu pensaste? Para o ano eu vou fazer parte disto, ou temeste, tipo, para o ano vou ser emprestado, se calhar porque era normal seres emprestado, não é? Era o mais normal, provavelmente. Sim, é evidente que isso para mim já era o começo de um sonho. Eu diria que o sonho está muito mais perto daquilo que eu pensava. Poder jogar com os meus ídolos, eu adorava o Frasco, jogar a bola. Não só por ser nós ali, parece que não, mas antes é perto. Hoje a Lessa da Palmeira é perto, mas antes a distância parecia muito maior, para chegar ao Porto, vir ao Porto. E para mim era muito complicado, para vir de autocarro, do Porto. E portanto nós tínhamos aquela coisa da nossa terra, os jogadores da nossa terra. E o Frasco é de Lessa da Palmeira, portanto aquilo ajudou muito. Também gostava muito do Nené, por ele também ser de Lessa da Palmeira. Portanto, era uma terra de jogadores. E eu tinha o Frasco como referência. Depois encontrar o Frasco, já aos meus 17 anos, o meu ídolo, isso para mim foi espetacular. Agora, é evidente que tinha que saltar outro patamar. Eu tinha consciência que para saltar outro patamar teria que fazer muito. Estava aqui a ver, Domingos, tu nessa altura, tu foste campeão, como já há pouco disseste, limpaste tudo, juvenis e júniores foste campeão, jogavas mais como ala ou já como avançado centro também? Eu jogava, eu era um bocadinho com a necessidade da equipa. Eu às vezes entrava para a esquerda, ou entrava para a direita, ou entrava para o meio, porque eu adaptava bem, como eu cruzava também com o pé esquerdo com o pé direito, portanto cruzava bem, eu tinha e driblava bem,
tinha essa possibilidade de poder entrar para qualquer das aulas. Mas qual era a tua perspectiva? Qual era o teu foco na equipa do Porto em 87, 88 entre Evites? Qual era o teu foco? Era mais ponta de lança. Onde é que eu posso aqui era mais encaixar? Ponta de lança. Era mais ponta de lança, apesar de que na altura eu quando cheguei, com 17 anos vi o Casagrande, era o Gomes, era o Paulo Ricardo, era o Joari, depois o Madger. O Porto não tinha 2, 3 avançados, tinha para aí 5. E portanto não seria fácil, não é? E por isso é que eu também via que poderia ser emprestado, porque não havia muito espaço para mim. Mas depois, e aí o presidente foi espetacular, porque sentiu que havia muitos pedidos para eu ir, que era desde o Marítimo, que na altura reuni com o Carlos Pereira, que é hoje o presidente do Marítimo, reuni com ele ali no Sheraton, que era o FAF que também me queria, era o Barzinho que também me queria. Portanto, havia vários clubes e o presidente disse assim, mas afinal, porque é que querem tanto este miúdo? Não, ele vai ficar aqui. E foi a minha sorte, acho que aí foi a minha sorte. Não foi fácil jogar, comecei a jogar a partir de uma determinada altura, mas ainda fiz 15 jogos nesse ano e o Porto limpou tudo. Foi campeão nacional, Taça de Portugal, Super Taça Europeia. Só com uma derrota em Alvalade em 38 jogos, porque eram 38 jogos, melhor, 88 golos marcados. 15 pontos. Ganhou o Intercontinental, não é? Ganhou o Intercontinental, a Super Taça Europeia. Domingos, tu foste estrear ao Alentejo. Foi, a primeira convocatória. Foi porque o Madger lesionou-se também e ligaram-me ao último da hora. Ainda os telemóveis não tinha telemóvel. Ligaram para o hotel para falar comigo e fui para Elvas. Foi em Elvas. Em Elvas, com o Moura. Que fiquei de fora. Não, a tua estreia é com o Moura. Não, com o Moura. Primeira convocatória foi para Elvas, substituí o Madger. E depois a jogar foi com o Moura. Foi com o Moura para a Taça de Portugal. Ou seja, hoje é muito pouco provável teres que ir, não é? Naquela altura ainda havia clubes, nomeadamente até o Elvas. O Moura era mais um clube que só jogavas para a Taça, mas o Elvas chegou a estar na primeira divisão, como tu dizes. A tua estreia nas Antas é com o Marinhense, em que entras, eu quando te pergunto... Não, acho que é com o Elvas. Para o campeonato. Primeiro golo com o Elvas, mas estreias-te com o Marinhense, entras para o lugar do Jaime Magalhães. Pelo menos da pesquisa que eu vi, has de ter entrado uns minutos para o lugar do Jaime Magalhães, provavelmente para estrear. Por isso é que há pouco te perguntava. Mas esse jogo não foi oficial. Esse jogo não sei se era um jogo da Taça, que era também. Era um jogo da Taça. Não era do campeonato, era da Taça. É capaz. Estreia nas Antas, mas para a Taça, com o Marinhense. É capaz. Por isso é que eu te perguntava ao foco há pouco, porque tu, para entrares para o lugar do Jaime Magalhães, has de ter entrado para jogar ali mais à direita, não é? Sim. Eu entrei várias vezes. Depois é que chega com o Elvas e o teu primeiro golo. Tu jogas... Aí entra a substituir o Sousa. E como é que foi? Quer dizer, tu procuravas o teu primeiro golo nas Antas, não é? Sim, eu primeiro era estrear-me, acho que para mim foi o melhor que me podia ter acontecido. E depois entrar e a 10 minutos do fim substituir o Sousa. O golo é verdade que não é difícil, foi um golo de encostar, mas é preciso estar lá. Mas de qualquer maneira foi espetacular, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido e ajudou-me muito, porque daí para a frente as coisas mudaram muito. Na altura também já estava na equipa o Raul Ney, no ano seguinte entrou o Rui Águas. Tu tiveste sempre muita concorrência neste teu início. E tu sabes quantos campeões da Europa estavam nesse 11 quando tu jogaste? Não. Estavam 9. 9 tinham sido campeões da Europa. Tinha saído o Futre e o Madger, todos os outros estavam ainda na equipa. Portanto, o teu trajeto não é... Tens noção disso, não é muito normal. Teve essa intervenção do presidente, mas não foi muito normal não ser emprestado. Estamos a falar o Folho, o secretário, Jorge Costa, o Fernando Couto, andaram 2, 3, 4, chegaram a andar 5 anos fora. Ricardo Carvalho... Tu vivias sempre com esse fantasma, digamos assim, nesses primeiros anos, não que fosse negativo, mas de teres que sair para ir jogar? Vivi. E houve uma altura que pedi também para falar com o presidente, queria-me ir embora. A seguir a um jogo, pedi para falar com ele e disse, olha, portanto, eu não estou contente, eu quero me ir embora. Ele, pronto, tem calma, que a gente está a resolver e tal. Ele não me disse que não disse que sim, que tinha que ir embora. Mas a verdade é que as coisas voltaram a melhorar. Mas são decisões que nós tomamos porque queremos jogar e queremos crescer. E pronto, e há momentos que nós estamos mais frágeis e reagimos um pouco a quente, e aconteceu uma vez isso comigo. Mas por um lado também de certa forma me ajudou muito a ter ficado, porque eu tive a oportunidade de crescer no meio de uma geração de jogadores que me ajudaram muito no futuro, porque eu era dos mais novos e toda essa geração, estamos a falar de geração com 32, 34 anos, e vivi ali coisas que me ajudaram mesmo em termos futuros. O João ainda conseguiu prolongar, o João foi aquele que, e o André também ainda conseguiram prolongar a carreira. Chegaram ao Robson. O Magalhães ainda chegou ali, acho que ao primeiro ano do Robson, talvez. Sim. Também. E depois, pronto, mas depois também houve ali uma altura que houve ali
sempre com bom ambiente e nunca nos chateámos, em que eu começo a pegar na braçadeira e o João a largá-la, e portanto houve ali uma parte em que eu e o João... foste o moço das chamuças? Não, isso éramos todos. Quando entravam eram todos. Eram todos, eu acho que isso acontecia. Mas estava eu a dizer que o João, portanto, é numa altura em que deixa de jogar, que o secretário começa a jogar e o João começa a sentir também que está a perder terreno e começa eu a ser o capitão e, portanto, e eu ser capitão e o João já diz, não, vai lá tu, fala tu, agora falas tu. E eu disse, não pode ser isto. Mas pronto, ajudou muito porque eu, como já vinha de trás, ajudou-me também com essa confiança e com essa passagem também de testemunho, ajudou-me aquele período que eu vivi com eles. Tu passaste a esse período de transição, quando falo nas chamuças, era aquela história que o Jorge contou, não é? Que os mais velhos do balneário mandavam os miúdos, não é? Comprar as chamuças cá acima, ou à zona do Velasco, era a primazia, e portanto tocou a todos isso. Tocou. Aquilo não era todos os dias, aquilo era sempre na véspera do jogo. Era no dia dos banhos e massagens. Era nos dias de banhos e massagens, portanto, é quando faziam isso. Acho que... Para as pessoas terem noção também que isto não era o pequeno almoço. Mas era um ritualzinho que acabava e ia tudo assim de fugida, os treinadores não podiam saber. E uma vez o Otávio furou e apareceu de repente, sobrou para o Paredes, na altura, que estava cá o Paredes. Mas era uma forma também do nosso convívio depois dos treinos, porque hoje entra-se no balneário e vê-se os jogadores todos ao telemóvel. Nós víamos, agarrávamos com as chamuças nas mãos, é diferente. Domingos, nesse ano, qual foi a importância de Ivites? Naturalmente, seguramente que é importante, foi ele que te lançou, nesse ano, 87-88. Tu até jogaste no jogo da consagração, estádio cheio, 3-0 ao Benfica, jogas os últimos minutos. E qual foi a importância de seres campeão logo no primeiro ano? Portanto, juvenis, júniores e logo no primeiro ano, sénior também. O Ivites foi muito importante. Primeiro porque marcou uma forma de trabalhar diferente. Eu acho que os jogadores adoraram trabalhar com o Ivites, porque o primeiro ano que ele chegou, os treinos tinha conteúdo, era motivador. Eu nunca mais me esqueço que ele treinava às vezes ao fim da tarde, ali no campo número 1, já de noite, e aquilo era ali umas peladinhas mesmo, muito agressivas mesmo. E os jogadores gostavam. Acho que o primeiro ano foi espetacular. E depois também, assim, acho que não é fácil depois de ser campeão europeu conseguir ter uma equipa toda ela motivada para voltar a ganhar, porque se quando é campeão europeu atingiu-se o patamar mais alto e os jogadores estavam motivados, e acho que foi isso que nos ajudou muito. Foi essa geração que foi uma geração que apanhou, foi o ponto dessa geração. Acho que é o ponto máximo do jogador de futebol. Acho que conseguiu juntar vários jogadores no seu ponto alto da sua carreira e fez com que o Porto, nesses 2 anos, 87 e 88, ganhasse isso tudo. No ano seguinte, Quinito, de início, entra o Rui Águas, ainda está o Gomes, portanto, concorrência forte, e depois a meio entra o Artur Jorge, portanto, são 2 treinadores. Tu és, apesar da concorrência forte, tu és a aposta dos 2, porque fazes mais de 30 jogos. Não estamos a falar de jogos completos, uns a entrar, outros completos, outros que depois eras substituído, e fazes 6 golos, o que não era mau para quem tinha ali aquela concorrência tão pesada. Sim, era uma concorrência de transição que se percebeu depois que era tinha o Madger, tinha o Gomes, o Madger ainda estava. Sim, tinha o próprio Jorge Plácido, que jogava muitas vezes a ponta de lança também, tinha o Raudney, tinha várias pontas de lança, é verdade. E eu nesse ano, assim, eu olhava para aquilo, eu partia sempre em último, não é? Eu praticamente olhava assim, eu serei sempre o ponta de lança, o 6º ponta de lança ou o 5º ponta de lança. Mas por exemplo, o Quinito ajudou muito também. O Quinito foi uma pessoa extremamente simpática, uma forma de estar no futebol, como toda a gente conhece, e ele tratava-me pelo meu menino isto, meu menino aquilo. E à beira dos outros era o meu menino hoje não vai jogar porque se portou mal, não treinou bem, o meu menino, e eu ficava assim, porra. mas pronto, era uma abordagem diferente de um treinador. Mas acabei por jogar e depois eu acho que a vinda do Artur Jorge, que já te conhecia, que já me conhecia, mas acho que é aí que há, eu no meu entender, e respeitando o passado do Porto e todos os jogadores que passaram pelo Porto, mas acho que é aí que o Porto marca a diferença no futebol português, com respeito pelos campeões europeus que já foram à final da Taça das Taças, que essa geração para mim também é a melhor geração do Porto. Mas acho que é quando apareço eu, Vítor Bahia, o Jorge Costa, o Rui Jorge, o Folha. Portanto, nós nesse ano há uma renovação, há uma aposta na formação bem evidente, e é quando nós começamos a ganhar, porque tirando esse título, que é verdade que
do que do Ibiza, que ainda é com essa geração, mas depois eu em 10 anos ganhei mais 6, portanto, e perdi 2 nos últimos jogos, um com o Benfica aqui. Eu acho que é aí que o Porto começa também a marcar a diferença, com essa aposta na formação e com o aparecimento desses jogadores. E eu tive a sorte de já vir de uma geração de trás e pronto, eu, João Pinto, o André e outros jogadores mais velhos ajudaram muito a integração desses jogadores e acho que nós conseguimos fazer um grupo muito forte nessa altura. Domingos, de qualquer forma, se olharmos para o ano seguinte, 89-90, tinhas 20 anos, voltas a ser campeão, a tua utilização decresce até um bocadinho em relação a este ano. Um ano, sim. Não é? Mas a verdade é que o Artur Jorge, se calhar também neste ano de transição, precisava, para dar entrada precisamente a estes jovens, de ganhar. Primeiro ganhar e, portanto, também ter que apelar aqui a alguma experiência interessante. É quando vem o Rui Águas, quando vem o Dito e portanto, ou melhor, vieram com o Quinito, mas ainda continuaram. Mas foi... Sim, houve ali um equilíbrio, mas éramos uma equipa... Eu acho que é nesse ano também depois que vem o Branco e vem o Stefan de Mol, em que também tiveram muita influência. Eu lembro-me, o Artur Jorge pedia muitas vezes: tu, da maneira como jogas, vai para cima deles, eles vão-te fazer falta, nós vamos arranjar livros à entrada da área, e o Branco e o Geraldão e o de Mol com penaltis resolvem isto, e a verdade é que nós resolvemos campeonatos assim. O Artur Jorge era também uma personalidade diferente. Estamos aqui a falar de personalidades completamente diferentes. O Quinito, o Artur Jorge, o Ivic, estamos a falar de alguém que, estamos a falar dos teus treinadores iniciais, completamente diferentes uns dos outros. Sim, completamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Artur Jorge ainda como júnior, depois como sénior, já era diferente. E depois tive outra vez a oportunidade de trabalhar com o Artur Jorge em Tenerife, já era diferente. Eu acho que, e hoje também eu reconheço que isso possa acontecer com um treinador. Acho que um treinador ao longo dos anos vai se moldando e vai mudando também a sua liderança. Mas foram treinadores que, com formas diferentes de trabalhar, e conseguiram ganhar. O Ibiza era uma alegria. Ele desfrutava do futebol, ele vivia o futebol 24 horas. Esse é que sim, vivia o futebol 24 horas. Ele não podia ir no autocarro e olhar para trás, e se alguém ia ali próximo, ele chamava ou mandava sentar e já estava ali com sarrabicho: tens que fazer assim, 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 assim. Quando acabava, olhava-se para o caderno, aquilo era só riscos. Mas ele não perdia uma oportunidade, ele gostava de explicar aos jogadores, ele tinha prazer naquilo que fazia. E depois amigo dos jogadores, um coração muito grande, um homem com um coração muito grande, que infelizmente já nos deixou, mas foi uma pessoa que me deu muito prazer trabalhar naquela altura, e principalmente com 19 anos. E depois apanhaste uma segunda fase diferente, vamos falar sobre isso também daqui a pouco, mas ainda voltando a este ano, 89-90, curiosamente decresce um bocadinho a tua utilização, como tinhas dito, mas surge o teu amigo Vítor Bahia, que tinha feito aqui o trajeto, também um trajeto semelhante ao teu nos júniores. O Bizarro era titular mais vezes do que o Vítor. Depois, aqui é uma aposta do Artur Jorge em manter o Vítor, não indo ao Mundial Sub-20, porque não havia o Molinari que se tinha lesionado. Sim. E acabas por ver também crescer ao teu lado depois como titular alguém que tinha feito o mesmo percurso que tu. Sim, o Vítor também teve o mesmo percurso, mas também não foi fácil. O Vítor, por uma infelicidade, a carreira dele também acaba por ter outro caminho, porque o Vítor, na altura, eu lembro-me que ele estaria na possibilidade de ser emprestado ao Famalicão, e ele teve um problema num braço e acabou por perder o Mundial, ficou cá a recuperar, e entretanto recupera e não recupera, o Vítor fica no plantel e acaba por ter que ser utilizado por uma questão de necessidade. Eu nunca mais me esqueço que íamos para um jogo em Guimarães e o José Molinari que lesionou-se atrás da baliza, deu cabo de um braço e tiveram que chamar o falecido José Beto, na altura, que já faleceu. Mas o Zé Beto também não atendeu o telefone, porque o Zé Beto não tinha sido convocado, e tiveram que lançar o Vítor, e o Quinito teve que lançar o Vítor, e acho que foi aí que o Vítor também, a carreira dele passa a ser outra. Acho que esse jogo marcou. Portanto, é aquilo que tu falavas há pouco: há um fim de semana, há um dia, há um telefone que se atende ou não se atende. Isso, Domingos, acontece, lá está. Tu, por exemplo, às vezes as pessoas olham e dizem assim: se calhar o Domingos é um tipo que, se fosse emprestado, podia não ter voltado ao Porto, porque quem olha para ti vê em ti um jogador de equipa grande. Tens noção disso? Tenho. Que se calhar se tens ido para aqueles peladões que ainda havia e que se calhar não ia ser a mesma coisa. Tenho. Eu tenho noção disso, e digo isso às vezes em conversa com amigos e com os meus adjuntos, e digo: isto, se tu fores bom jogador, se a bola contigo ela rolar com qualidade e com uma boa relação,
quando for para outros pés, tem que também ter boa relação para ela voltar com boa relação. Porque se não for assim, ela vai cair noutros pés e ali perdeu-se e já não volta. Portanto, eu acho que a qualidade que existe ao lado é que faz com que nós também sejamos melhores jogadores. E eu tive a oportunidade de jogar com bons jogadores, com grandes jogadores. É a mesma coisa que ir à seleção. É muito fácil jogar na seleção. Se tu és bom jogador, tens qualidade, tu vais jogar com outros jogadores com grande qualidade. E a bola vai andar sempre com qualidade. Agora, quando vai para uma equipa onde não existe essa qualidade, pode-se perder um grande jogador e pode ir para outros caminhos. Eu, felizmente, isso não me aconteceu, porque se tivesse acontecido, é como tu disse, poderia ter seguido outro caminho. Às vezes falamos de sorte, e há quem diga que a sorte, e obviamente a sorte dá muito trabalho a conquistar, obviamente, mas há momentos em que a sorte é pura e dura, não é? São decisões. Às vezes há decisões. É o telefone que não se atende, neste caso, não é? É o fim de semana que corre bem no entroncamento, não é? É verdade. Mas andando então para a frente, 90-91, o Porto não é campeão, ganha a taça, mas tu ganhas muito mais o teu lugar na equipa, 44 jogos e 31 golos. Este é um ano para ti de afirmação completa, início dos anos 90. Sim, acho que eu não sei se esse ano aí é quando o Iuran vem. Não, o Iuran é mais à frente. Porque Este ainda é Artur Jorge, é o Artur Jorge, no ano em que não ganha, depois vai entrar Carlos Alberto Silva, ainda estamos no início dos anos 90. Sim. Pois, mas esse ano é quando eu começo a fazer a dupla com o Costa Adinov, salvo erro também. A tua dupla com o Costa Adinov, vamos falar com ela à frente, é de 90 a 94, exatamente. E aí acho que também as coisas mudaram a partir desse jogo, acho que as coisas passam a ser diferentes, porque é um jogo que vamos fazer contra o Dinamo de Bucareste, e nós lá perdemos 1-0, salvo erro, ou empatámos. 0-0, creio, e cá 4-0. E cá 4-0, foi isso. E o Stefan Feil foi expulso. Então é aí que o Artur Jorge aposta na dupla Domingos e Costa Adinov aqui no Estádio das Antas, e nós ganhámos 4-0 e a partir daí as coisas passaram a ser diferentes. Eu acho que é o jogo da viragem também para mim e para a dupla que se formou. Foi a partir desse jogo, e a partir daí acho que as coisas correram maravilhosamente aos dois, mesmo o Costa Adinov. Isto em troca, e vamos falar dessa dupla mais à frente, até mais depois nos anos, até os anos Bobby Robson, que são então o 4-4-2 de Bobby Robson com Domingos e Costa Adinov, mas dizia-te eu, isto enquadra-se também um bocadinho naquilo que acabaste de dizer, ou seja, se quem está ao lado tem a mesma qualidade e vocês bailavam um com o outro, não é? Eu acho que sim, eu acho que nós complementávamos, porque ele era mais rápido que eu. Eu sabia que ele era jogador para receber ainda mais na frente. A velocidade que ele tinha obrigava uma defesa a ter que jogar mais baixa. E ao jogar mais baixa libertava os espaços interiores para mim. Portanto, aquilo acabava por haver ali uma sincronização perfeita. E depois também, nós nunca nos dávamos à marcação. Como não gostávamos, que é aquilo que eu dizia há pouco, não gostava de sentir o bafo do central de atrás, nós acabávamos por andar em mobilidade. E aquelas trocas constantes criavam muitos desequilíbrios. E as defesas, se não estivessem bem preparadas em termos de ocupação de espaço, teriam muitos problemas connosco. E acho que foi isso que fez de nós, quando fizéssemos a diferença em termos de golos, em termos de movimentos, foi espetacular. Uma das perguntas que te vou fazer na segunda parte, depois pensa nisso no intervalo, é quantos golos em conjunto a dupla fez nos 4 anos que jogou junta, mas já lá vamos em parceria. Ainda antes de fecharmos esta primeira parte e antes de irmos, guardamos para a segunda parte os 2 anos de Carlos Alberto Silva para a frente, mas falaste de fugir, continuavas a fugir às marcações, a não gostar do bafo. Estamos a falar de um futebol na altura em que permitia mais o contacto, em que os jogadores eram mais caçados, era preciso ter uma habilidade, quer dizer, foi a necessidade de miúdo que te aguçou este engenho de ter que fugir naqueles campos de futsal àquelas marcações, não é? Foi, acho que foi isso. A forma como eu jogava tinha que ser uma forma que não permitisse que houvesse contacto. Quando eles lá chegassem eu já tinha que ter saído e acho que era um bocadinho assim, porque senão eu não tinha hipótese em termos de contacto, e mesmo que quisesses ter jogo de ser um ponta de lança mais de referência, ficar com ela, eu não conseguia, porque o físico não permitia. Eu com 20 anos eu pesava 52 quilos, portanto andava ali por volta de 52, 54 quilos. Vento, era aconselhável não jogar. Eu tinha essas dificuldades na formação tinha essas dificuldades, mas portanto a forma era tentar fazer com que recebesse sempre em espaços livres e pudesse ir para cima e pudesse ultrapassá-los com facilidade.
evitar o contacto ao máximo, porque eles quando tivessem que, por isso é que o Artur Jorge dizia bem, eu quando tivesse que ir para cima eles tinham que me derrubar com falta, e portanto eu tinha que arranjar uma forma de os tentar fazer com que os defesas nunca me marcassem. E neste ano, dos 31 golos, tu fazes um na final da Taça contra o Beira-Mar, o Porto ganha 3-1, tu fazes um dos golos, já no prolongamento, porque o Porto ganha no prolongamento ao Beira-Mar, não foi uma final fácil, aquele Beira-Mar do Abdel Ghani, que era uma excelente equipa, entre outros, estou-me a lembrar apenas daquele que era a estrela da equipa, e fazes pela primeira vez, pelo menos sénior, 4 golos no jogo, foi ao Vitória de Guimarães, já perto do fim do campeonato. Qual é a sensação de fazer 4 golos? É uma coisa ainda hoje, quer dizer, um póquer é uma coisa que corre, hoje corre o mundo, na altura corria Portugal, porque não havia a dimensão que há hoje. A sensação normal seria uma sensação boa, mas naquele dia não foi. E porquê? Porque naquele dia, quando eu fiz 4 golos ao Guimarães, o Rui Águas no Estádio da Luz também estava a lutar para ser o melhor marcador. E eu estava a fazer golos e ele estava a fazer golos. E depois aconteceu no final desse jogo, em que houve um golo contra esse Beira-Mar num embrulhado de jogadores, num lance de bola parada, em que eu salto e desvio a bola. Só que como houve um embrulhado ali de jogadores, toda a gente pensou que tinha sido Semedo, pensou que tinha sido autogolo, e fui eu que toquei na bola. O que é que acontece? Não se conseguiu, as imagens não é como hoje, e não se conseguiu atribuir esse golo. Ou melhor, houve jornais, inclusive a bola, atribuiu-me sempre o golo, e depois na última jornada tirou-me o golo, e a própria televisão deu-me sempre esse golo. Portanto, resumindo, eu não fui o melhor marcador, porque o Rui Águas fez mais um, porque em caso de igualdade ganhava eu. Tinha menos minutos de jogo. E portanto acabou por ser atribuído o troféu a ele. Portanto, esses 4 golos, à partida, seria um motivo de festejo, mas naquele dia foi isso que aconteceu. Acaba então por ficar aquele da Taça como o golo mais importante desse ano, porque deu um troféu ao Porto, sendo que era sempre importante, não sendo campeão, ganhar o troféu, não é? Sim. Nós, eu felizmente tive a oportunidade de disputar para aí 7 taças, ganhei 5, mas acho que já com 18 anos fui à primeira no Estádio Nacional estava no banco com o Jaime Magalhães contra o Guimarães, também estive nessa. Longe, 1-0. Sim, mas perdi mais 2, acho que perdi uma com o Boa Vista, aquela equipa de João Pinto, do Rique, e perdi outra também, não sei se foi com o Sporting, mas estive lá 7 vezes, ganhei 5, pronto, pelo menos. Um troféu é um troféu. Vamos falar de vários que tu conquistaste, já o disseste, 7 campeonatos, taças foram 5, 6 supertaças, creio, mas tenho aqui as contas, são tantos, felizmente. Falta aí um título internacional. Era isso. Vamos falar sobre isso também na segunda parte, aquilo que terá ficado de amargo na boca de alguém que ficou numa geração intermédia, que ganhou tudo em Portugal, mas não conseguiu ganhar fora. E vamos começar a segunda parte pelos 2 títulos consecutivos com o Carlos Alberto Silva e com o explorar mais dessa dupla com o Emílio Costa Adinov, que realmente merece a pena olhar com atenção. Hoje, quando se fala muito de duplas e de entendimento entre duplas, essa provavelmente terá sido uma das melhores, se não a melhor, do futebol português contemporâneo, Domingos Costa Adinov. Ficamos então para falar na segunda parte, fique por aí, vale a pena ouvir as histórias de Domingos, porque ainda há muitos campeonatos ganhos, muitas taças e supertaças conquistadas para falar na segunda parte desta conversa com o número 9 dos anos 80 e 90 de Porto, Domingos Paciência. De 1 a 5 de agosto são todos bem-vindos à Zambujeira do Mar. O Mel Sudoeste é a tua casa. Junta-te à tribo. Revista Dragões. Agora também disponível em formato digital e acessível através do computador, tablet e smartphone. Subscreve em revista.fcporto.pt. A Câmara Municipal de Matosinhos celebra e relembra a lenda de um dos maiores símbolos da sua história, Caio Carpo.
Venha assistir e conhecer esta recriação histórica e a Feira Romana da época, de 16 a 18 de junho, na Praia de Matosinhos, junto ao Monumento do Padrão. A experiência cultural urbana, a Rota do Dragão, reinventa-se e regressa com versão noturna, na visita na cidade e convidados surpresa no Museu Futebol Clube do Porto, com o historiador Joel Cleto. Mais informações em www.fcporto.pt. O maior festival de música do norte do país está de volta de 14 a 16 de julho com Bastille, Scorpions, Sting e muitos outros. Sabe mais em melmaresvivas.pt. Revista Viva. Nesta edição, o bom humor, as tendências outono e inverno e a cerveja de topo do Porto e Norte. Ria com Joana Marques, inspire-se nos estilistas portuenses e delicie-se com a nova cerveja Nortada. Tudo isto e muito mais em viva-porto.pt. A NASA Motor, concessionário e oficina autorizada Mercedes-Benz, convida-o a visitar as suas instalações. Descubra as mais recentes estrelas Mercedes-Benz e comprove o nosso serviço de após-venda de qualidade. Na NASA Motor, o seu Mercedes-Benz sentir-se-á em casa. A equipa B do Futebol Clube do Porto tem caminho aberto para a conquista do título de campeão nacional da terceira divisão. Para isso, terá de vencer a exigente formação dos estudantes em jogo da quinta jornada da fase final. Futebol Clube do Porto B, Académica de Coimbra, este sábado, a partir das 15 horas, no Porto Canal. Regressamos para a segunda parte da nossa conversa com Domingos Paciência, um avançado que marcou e de que maneira o Futebol Clube do Porto e as redes dos adversários com golos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Há pouco, Domingos, ficamos no pré-Carlos Alberto Silva, época 91, 92, 92, 93. O Porto é bicampeão e a grande dupla desse Porto bicampeão, como também já tínhamos falado ao de leve, é Domingos Costa Adinov. Digamos que aquela era uma equipa muito de trabalho, se calhar em que o que ressaltava era mesmo a vossa qualidade no ataque, porque o resto da equipa, embora tivesse muita qualidade, não era de um futebol assim tão bonito, mas era de muito trabalho, numa altura em que era tudo muito contra o Porto também. Sim. Isso é um bocadinho histórico também. Sim, sim. Mas eu acho que houve um fator importante. Eu acho que a vinda do Carlos Alberto Silva, ele teve a capacidade de entrar bem na cultura do clube. Eu nunca mais me esqueço. Do que ele, na primeira palestra que ele teve connosco, logo à saída do túnel, meteu-nos ali sobre o lado esquerdo, reuniu-nos ali e perguntou-nos, a cada um que quisesse dar a opinião, como é que nós jogávamos. E nós começámos a dizer, mister, nós estávamos habituados a jogar assim, no ano passado jogámos assim. E ele teve uma resposta deste género: pois vocês ganharam o ano passado e eu não vou mexer em nada. Isto vai continuar igual. E acho que, então, não há aqui o dedo. Não, mas ele encarnou a cultura do clube da forma como defendia os interesses do Porto, onde ele arranjava, eu pensei que entrava na guerra connosco, onde a gente íamos. Eu nunca mais me esqueço de comboio a chegar a Lisboa, que quando olhámos para trás já andava ele a meter-se lá, já quase a andar à porrada lá com os adeptos. Portanto, ele encarnou a cultura do Porto e um coração enorme, aquele homem. E acho que foi isso que nos ajudou, foi ter um treinador que nos entendeu bem e que nós conseguimos fazer ali um Porto muito forte. E acho que é evidente que saltou à vista aquilo que eu e o Costa Adinov fazia, mas tínhamos uma equipa de muito trabalho, uma equipa que sabia como é que nós funcionávamos bem.
E, curiosamente, falaste aí dessa chegada. Havia muitas vezes o autocarro ia buscar a equipa a Santa Apolónia e só aquele bocadinho de sair do comboio para o autocarro e de entrar no autocarro não era fácil com os adeptos dos adversários. Não, e é isso que eu estava a dizer, que houve uma situação que aconteceu. O Sr. Carlos Alberto Silva, coitado, também já nos deixou, infelizmente, e com o seu paletó branco, o seu fatinho branco, lá ia ele e quando deu por ela estava a ser insultado, estava aí, ele não tem mais nada, ele reagiu, foi para trás, obrigou-nos todos a sair do autocarro e o que é que se passa e o que é que estão a fazer ao homem e fomos todos, aquilo foi para ali um problema, mas era isso, ele teve essa capacidade de entrar bem naquilo que era a cultura do Porto e eu nunca mais me esqueço do primeiro jogo na pré-temporada, fomos jogar ao Barzinho e ele dizia no princípio do jogo, gente, vamos jogar assim, eu quero bola no pé, equipa bem, procurem ter bola, procurem fazer isto. E nós fomos para o jogo. E então aquilo, o Barzinho na altura tinha lá o Zé Maria, tinha lá, era uma equipa, o Barzinho teve sempre uma cultura e uma imagem de uma equipa agressiva, de uma equipa de trabalho, e aquilo na primeira parte só não acabou o jogo ali por pouco. E então ele chegou ao intervalo e disse assim, gente, esqueçam aquilo que eu disse no início do jogo. Nós vamos jogar da mesma forma que eles jogam. E nós, eles vão dar porrada, nós também vamos dar porrada. Mas pronto, era este espírito que nós... Realmente ele está a entender o que é realmente esta vontade de querer ganhar ao Porto e ele está a interiorizar, está a conseguir gerir um grupo bem. Foi isso que me marcou. Mas ele também foi inteligente a ponto de perceber que aquela equipa, aqueles jogadores conseguiam suportar essa pressão que ele também trazia, porque eu estou a lembrar-me, por exemplo, de um jogo que creio que foi da Taça em Matosinhos contra o Leixões, foi o fim do mundo com o Carlos Alberto Silva, em que só uma equipa também que está lá dentro focadíssima naquilo que está a fazer é que consegue passar a... Passámos um mau bocado aí, e ele também era provocador, ele parecia que ele esteve lá, e eu não conto porque não posso contar em público o que é que explotou aquela situação toda, mas ele provocava, ele também provocava e sentia que era assim que metia a equipa dentro e acho que foi um jogo que nos marcou. Passámos um mau bocado, mesmo no percurso até chegar às Antas, apedrejados e polícia, e foi muito complicado. Domingos, na altura acontecia muito isso, hoje falamos muito de violência e tal, mas na altura, não sendo publicitado em termos de comunicação social como hoje, não raras vezes, e principalmente a equipa do Futebol Clube Porto, e não só em jogos de grande rivalidade, em jogos aparentemente de menor rivalidade, e espalhados de norte a sul do país, chegava aos estádios ou saía dos estádios com vidros partidos, com o autocarro amassado, muitas vezes até que vi por fugir por Espanha. É verdade. É verdade, nós tivemos várias situações e hoje lembro-me como se fosse hoje, que em Portimão, em Chaves, em Guimarães, portanto, o próprio em Campo Maior, portanto, eram campos onde também era diferente, o acesso era diferente, o público muito mais próximo. Hoje isso é impossível acontecer, acho que é impossível acontecer, mas passámos maus bocados. Não sei se era... Eu não senti isso nos outros clubes, senti no meu clube, que era aquele que eu representava, que era o Porto, mas passámos ali maus bocados. E sentiste isso principalmente, se calhar, também nesses anos, Carlos Alberto Silva? O Porto chegou a ter o campo interditado mais que uma vez, vocês tinham que ir jogar a Coimbra, a casa do Porto em Coimbra, durante 2 anos com o Carlos Alberto Silva, acabou por ser um bocadinho... E acho que houve um jogo também em Torres Novas, porque depois houve uma altura que a regra tinha que ser a mais de 300 ou 200 e tal quilómetros, não é? Eu tive uma situação engraçada há dias por causa disso com os meus filhos, que estava a dar um jogo com o Porto, com o Estoril, e o meu filho mais novo chamou-me e disse: pai, olha, está aqui um jogo Porto-Estoril. Eu disse: Porto Estoril? Não, eu não joguei esse jogo. E dizia: olha, anda cá, ver que fizeste um golo. Assim, fiz um golo. Eu já não me lembro de nada. E então era um jogo que tínhamos feito em Torres Novas com o Estoril e ganhámos 1-0, eu fiz o golo. E foi por causa desse castigo que nós tivemos. Eu não me lembrava desse jogo. Domingos, a meio destas épocas houve sempre jogos marcantes. Um deles, e das supertaças também, já vamos falar disso, era um clássico, as supertaças com o Benfica no início das temporadas, com Carlos Alberto Silva também. Mas há um jogo que seguramente não sai da memória de todos os esportistas, então da minha geração e da geração seguinte, como há pouco dizia, que é o 3-2 na Luz. Em que aos 59 minutos, quando tu entras, por acaso foste suplente, quando tu entras, estava Timófete, estava Kostadinov em campo, 0-0. E o jogo fica 3-2. E tu tens, provavelmente, e agora vamos voltar a falar da dupla com Kostadinov, provavelmente aquilo que se virmos aquele golo, caracterizamos a dupla Domingos Kostadinov, que é um dos golos, creio que é o 2-1 para o Porto, que é desde o meio campo os dois
contra a equipa do Benfica, até tu ofereces o golo ao Costadinova. Sim, é uma jogada, eu lembro, é uma jogada que eu começo de trás, eu tabelo Costadinova, o Costadinova de primeira, põe-me no espaço e eu não há fora de jogo nenhum. Se eles, mais um toque e já entrava em fora de jogo, ele joga de primeira, depois vou pelo lado esquerdo, jogo para trás e o Costadinova acompanha a jogada e acaba ele por fazer o golo. Na altura era o Neno, o guarda-redes, mas lembro perfeitamente que começou a 6. E depois ainda tens interferência no 3-2 direta, não é? Sim, porque depois a equipa, eu acho que nessa altura parece que há a expulsão do Jaime. O Benfica estava com 10 e depois há a expulsão do Porto ficam 10-10. E eu recuo no terreno, eu começo a jogar um bocadinho mais atrás e sou eu que inicio também a jogada para o Timóteo. Ele acaba por me pedir na frente e eu meto-lhe ali uma tribela para o Timóteo e ele acaba por se isolar e fazer o 3-2. Mas foi um jogo muito emotivo. Foi um jogo que o resultado em si. Ninguém previa que a partir do minuto 60 que ficasse um resultado daqueles. Falo deste jogo também, Domingos, porque para mim, na minha experiência, há um jogo em 84-85 que o Porto ganha na Luz com um gol do Gomes, a passo de Jaime Magalhães, que me pareceu muito importante para o Porto naquela década marcar supremacia. E parece-me também que, depois de ter perdido o ano anterior com o Arthur Jorge, ter ganho apenas a taça, esta vitória 3-2 na Luz acaba também por ser onde é, da forma que é, marcar um bocadinho a supremacia do Porto logo no início dos anos 90, que foi para a década. Sim. Achas que muitas vezes concordas que há jogos, há momentos que às vezes atiram uma equipa para baixo durante mais do que uma temporada ou durante mais do que aquele jogo? Sim, há jogos que podem marcar uma época. Mas agora ali eu acho que era o quebrar de um ciclo de anos, porque sempre que se ia jogar ao Benfica... Mesmo sendo campeão não se ganhava, não? Era difícil. Eu acho que nós, a partir de uma determinada altura, não só no Benfica como também no Sporting, começámos a ganhar muitas vezes no Sporting, mas no Benfica houve um 3-2, houve um 0 esse do Gomes, depois houve um 2-2 também, mas acaba por mostrar um Porto diferente a jogar também no Estádio da Luz, porque normalmente havia ficava-se com uma imagem do jogo que era um massacre, o Porto ia a Lisboa só defendia, portanto havia ali parece que um receio. Eu acho que é a partir desse momento que a gente sente que pode agora jogar de igual para igual e podemos ganhar, e acho que esse jogo foi muito importante. Esse jogo é em 91-92, estava o segundo ano da tua parceria com o Costadinova. Vem a tal pergunta, não falamos sobre isso no intervalo, sabes quantos golos entre 90 e 94 a dupla Domingos Costadinova ofereceu ao Porto? Não tenho ideia. Sinceramente foi coisa que ainda não fiz. 120 golos, uma média de 30 entre os dois por temporada. Não fazia ideia. Eu sabia que nós fizemos golos e sabia que funcionávamos bem, mas não fazia ideia disso. O Costadinova, ainda há pouco tempo, quando o Porto se deslocou quando se deslocou à Bulgária, na altura, na Liga Europa, falou do futebol do Porto e falou da parceria contigo, e diz que foi o jogador mais inteligente com quem jogaste e o melhor avançado com quem jogou e o melhor avançado com quem jogou. Fala-me dessa parceria também fora daquilo que era visível. Tinha que haver alguma coisa mais, tinha que haver aqui alguma coisa gêmea para além do futebol. Foi dos colegas da mesma posição com quem me dei melhor e com quem hoje ainda falo. Além pronto, nós termos aquele convívio normal dentro do balneário, fora do campo também dávamos bem. A mulher dele, a Mariana, as filhas dele, portanto nós tomávamos, às vezes jantávamos, ele gostava muito a seguir aos treinos ir beber um café, um chazinho ali à essa, e gostava de fumar o seu cigarrinho. Costadinova era uma pessoa assim muito, fora do campo, muito melindrosa, ele gostava do casaquinho da Gucci, ele gostava das coisas assim, portanto vestia de uma forma diferente e a gente, pronto, era como é que dizer, aceitávamos bem, e eu também, pronto, vivi que ele tinha um feitio espetacular. E depois também aquilo que eu gostei é que ele facilmente aprendeu português, ainda hoje fala português, e isso parece que não também ajudou. A mulher também começou a falar bem português, a Mariana. Ele tinha um ar muito sério em campo, mesmo quando festejava os golos, aquele ar... Mas ele era mau dentro do campo, vocês nem imaginam o que ele dizia aos jogadores. Ele provocava as defesas. Ele arranjava-me sempre problemas. Quando dava por elas, ele já estava com problemas com eles todos. Já andava lá, só faltava andar a bofetar dentro do campo. Era impressionante, porque ele parecia uma pessoa calma, mas ele era completamente... Ele era outra pessoa, outra personalidade. E eu tinha situações que eu nem quero contar o que ele fazia. Ele às vezes tinha coisas de pisar, de coisa que eu não... Assim, Costa, não há necessidade. Ele, tem que ser que isto é para metê-los ele punha-os na linha. É ferrá-los, não é? Domingos, curiosamente, estamos a falar de uma parceria, nem sempre é fácil, e tu eras um 9 antes, aqui digamos que eram dois 9s,
nem sempre é fácil criar estas parcerias, porque muitas vezes se diz, eu creio que com razão, o ponta de lança por si só tem que ser egoísta, tem que ter uma dose de egoísmo grande, não é ficar triste quando a equipa ganha e ele só porque não marcou, mas isso também acontece porque faz parte do ego do ponta de lança, mas depois ter que dividir. Tu nestes anos, vocês fazem em média 30 golos, mas ele até faz mais golos que tu nestes 120, ou seja, tu até te pagas um bocadinho mais a dar assistências, como estas que falamos na Luz, absolutamente decisivas, mas não é fácil. Tipo, agora vou marcar menos golos porque há um tipo ao meu lado que chega e que vai marcar mais golos. Fazemos uma parceria muito bonita, mas ele marca mais golos. Isto passa pela cabeça quando estamos em plena competição. Sim, mas... Não estou a dizer que tenha passado, mas passa. É normal existir. Se um ponta de lança puder ser ele a primeira página no dia seguinte, é preferível ser ele do que ser o outro, não é? Agora, mas foi uma situação que... Natural. Eu também compreendia que ele pudesse fazer mais golos porque ele tinha uma arma que ainda que era aquilo que eu acabei de dizer há pouco, ele era muito mais forte que eu em termos de arranque, em termos de velocidade de ponta, ele era muito forte. Eu não me esqueço naquele jogo com o Bayern de Munique, ele aos 5 minutos, aos 10 minutos expulsou o Agon Tower, o central, uma bola metida na frente, ele já ia à vida dele e teve que o agarrar e foi expulso, eles ficaram a jogar com 10. Porque ele era isso, ele gostava da profundidade e ele era muito rápido. O zigue-zague favorecia depois a verticalidade dele, não é? Era isso. O meu zigue-zague ajudava que ele, naqueles momentos de ruptura, ele sabia os timings, ele tinha os timings e conseguia ganhar as costas deles com facilidade porque era muito rápido. Mas nunca houve essa inveja, porque se convives fora do campo com ele e se estás bem com ele, nem eu vou estar a apontar. A gente até podia brincar, dizer assim, Costa, olha, deves-me um golo, foi o que te dei. Mas ele também, se tivesse que me dar, ele dava. Não era daqueles que a gente no futebol costuma chamar o garganeiro, que não dá a bola a ninguém e querem fazer golo. Ele não era esse estilo. Por esta altura tu já não eras assobiado de te agarrar tanto à bola? Não. Eu passei uma fase também complicada no Porto, que foi e eu e o Semedo, acho que fomos os jogadores numa altura, um ano aí, e muito no tempo do Carlos Alberto Silva. Eu nunca mais me esqueço que o Carlos Alberto Silva, eu estava a ser assobiado e as pessoas, por qualquer motivo, não gostavam que eu pegasse na bola, que perdesse tanto tempo, agarrava-me demasiado, é verdade, mas o Carlos Alberto Silva uma vez chamou-me no hotel em Gaia e chamou-me lá em cima antes do jogo e disse assim, olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu não quero saber o que os outros pensam, o que os outros dizem, o que os outros assobiem. Eu continuo a confiar em ti e tu vais jogar. Independentemente, faças o que fizeres, tu jogas comigo, és titularíssimo. Um treinador que me diz isto, assim, estou completamente à vontade. E depois eu hoje digo aquilo aos meus jogadores e aos meus filhos, assim, o jogador que tu és nos júniores ou nos juvenis, tens que ser o mesmo jogador nos séniores. Tu não podes hoje fazer uma coisa e chegar à equipa A querer fazer outra. Não és tu. Tu não podes driblar e fazer grandes dribles e depois chegar à equipa A jogar a 2 toques. Não, tens que ser tu. Portanto, é isso que eu digo. E eu continuo a ser assim, não, isto sou eu. Eu tenho que ser isto. Se eu não for isto, não adianta, porque eu não gosto de jogar a 2 toques. A minha característica melhor é o drible. Portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. E foi sempre insistir. Felizmente, as coisas correram bem. Domingos, no ano 92-93, Supertaça em Coimbra, passou a ser um clássico. Na altura, um gol de João Pinto. Porto ganhou, falar de Supertaças, ganhou com golos teus, nomeadamente em Paris, numa finalíssima. Depois havia vários jogos de Supertaça. Havia a primeira mão, a segunda mão, a finalíssima. Esta, particularmente, é aquela em que o Porto depois está em desvantagem, 2 golos nos penaltis e acaba o Vítor também por defender e o Porto ganhar esta Supertaça de reviravolta. Era um absoluto clássico, uma Supertaça em Coimbra. Então esta com Carlos Alberto Silva no banco. Essa é do que o nosso presidente se ajoelhou, não é? Essa foi mesmo, foi marcante, porque realmente nós estivemos a perdê-la e aqueles penaltis logo de início. E mesmo no jogo a perder, é o João Pinto que empata já perto do fim, num penalti sobre Paulinho César. Não, mas é o Paulinho César que faz o penalti. Sim, estou a dizer, durante o jogo há um penalti sobre o Paulinho César. Sim. Que dá o empate a 5 minutos de fim. E depois é o Paulinho César que chuta no chão e a bola vai para o outro lado. Portanto, aquele jogo estava escrito, tínhamos que ganhar, mas foi um jogo emocionante. Mas é verdade, os jogos em Coimbra acabavam sempre também há uma vez. As pessoas falam naquele cérebro jogo também, que nós corremos atrás do Zé Pratas, mas há razões para isso. O Rui Águas salta com o Vítor e faz falta na pequena área e o árbitro não marcou nada, não é? Portanto, há alguma razão houve para a gente correr atrás do árbitro. Mas houve finais, houve Supertaças que marcaram. Em Paris também. Lembro-me do golo que fiz, realmente, pé esquerdo, já era o Neno também, salvo erro na altura.
É uma das coisas que me orgulha, é ser o melhor marcador da história dessa supertaça. Por um lado é bom ser o melhor marcador, mas por outro lado é sinal que eu fui várias vezes campeão ou ganhei a taça para estar lá presente. Para estar na supertaça, como é óbvio. São 2 anos de vitórias de Porto. É o ano do primeiro ensaio de Liga dos Campeões. É uma pré-eliminatória com o Sion. 2-2 em Sion e 4-0 em casa. Depois no ano seguinte ao Feyenoord, que esse aí já vamos falar sobre ele, mas foi uma boa experiência também esta de fase de grupos com o PSV de Romário, que dinamitou o Porto, não é? Que era também uma referência, com o Milan, na altura creio já de Papin, e com o Gotemburgo, pronto, que era a equipa à partida mais acessível, e à qual o Porto ganhou, mas não teve argumentos para o Milan. Sim, eu continuo a dizer, isto a gente às vezes fala que não devia, há coisas que não se deviam coincidir. O Messi não devia coincidir com o Cristiano Ronaldo, porque acho que não beneficia o futebol, porque cada um com a sua qualidade, e devia de aparecer noutros tempos. E eu também digo isso, acho que nós, esta geração, acaba por ter também essa desvantagem, por um lado, mas também vantagem por outra, que tivemos a oportunidade de defrontar dos melhores jogadores da história do futebol. Não só o PSV de Romário, como o Milan do Papin, mas os holandeses do Gullit, do Van Basten, do Maldini, Baresi. Portanto, nós apanhámos uma geração... Eu até acho que o do Papin é mais à frente. Este é precisamente esse. O do Papin, o Milan colhava muitas vezes ao Porto. O do Papin foi aquele golo que ele fez aqui do meio da rua. Exatamente. Mas nós apanhámos o Milan dos holandeses também, do Rijkaard, do Gullit. O Barcelona, que então nem se fala, não é? Que depois viemos apanhar meio também com o Robson. Portanto... No fundo, acabámos juntar-nos uma geração de jogadores que hoje são dos melhores jogadores da história do futebol. Mas a Liga dos Campeões para nós era uma novidade naquele formato. Nem faziam ideia da dimensão que isto ia atingir. Não, hoje é completamente diferente aquilo. Portanto, aquilo foi o começo. Mas por exemplo, os jogos da Liga dos Campeões, nós às vezes aqui, eu lembro de termos jogado com pouco público contra essas equipas, contra o Gotemburgo, o próprio Werder Bremen também, que jogámos aqui, ganhámos 3-2, salvo erro, portanto não com muito público, mas hoje é diferente. Domingos, no ano seguinte regressa bicampeão Carlos Alberto Silva, de qualquer forma acaba depois por sair, entra Ivites, era um Ivites diferente, mas na mesma, de acordo com aquilo que tu falaste, eu creio que ele nessa altura juntou os riscos todos dos cadernos de apontamentos. Acabou por ser, por exemplo, o secretário contou uma história aqui de como ficou no Porto, fez um teste central com o Tirsense e acabou por entrar numa lista de convocados para um torneio na Croácia, tendo saído Paulinho César por via desse jogo. E este Ivites foi diferente, não a pessoa, mas o treinador aqui já foi diferente. Sim, completamente diferente. Nós reconhecemos isso, já não era... A forma de trabalhar dele não teve o mesmo impacto como naquele ano. Também, como eu disse, vinha uma geração, toda ela já, com uma geração com 32, 34 anos. Já não tão disponível também para novas ideias, não é? E ele trazia, não eram novas, eram absolutamente novas, eram não é? absolutamente novas. E passado, estamos a falar uma diferença de 4 anos, 4, 5 anos. Já tudo foi diferente. O Ivites já não é assim, o mesmo tipo de trabalho já não, ou o mesmo tipo de método de jogar já não encaixava com estes jogadores. De qualquer forma, tu és absolutamente decisivo de novo com o Ivites, nomeadamente naquela pré-eliminatória que ainda hoje está na história do Futebol Clube do Porto e da Liga dos Campeões, que é o Porto Feyenoord. São 2 jogos apertadíssimos. Tu cá entras ao intervalo e decides aos 92. Sim, já muita gente a sair do estádio. Estava 0-0 e eu entrei. Tinha acabado de ser um golo anulado a ti, precisamente, não é? Foi fora de jogo ali. Mas há fora de jogo. Mas lembro perfeitamente, é uma jogada à entrada da área muito curta, a bola muito colada ao pé e sai um remate de pé esquerdo, sai no ângulo. Mas muita gente já saiu do estádio, já ninguém acreditava. Primeiro jogo, primeira mão, 0-0, vai ser difícil. E este golo acabou por valer muito, porque depois, com o ferrolho do Ivites, nós conseguimos segurar o jogo em Roterdão. Só houve lugar para o Konstantinov na frente, mesmo, para mais ninguém. Porque ele pôs os centrais todos, acho que os que tinha era o Aloysio, era o Fernando Couto, salvo erro, o Zé Carlos. Costa, já. E não sei se jogou o Paulo Pereira. Paulo Pereira. Portanto, estamos a falar... Pois Rui Jorge e Semedo de um lado, provavelmente secretário João Pinto do outro, o André ainda jogou esse jogo já em Magalhães e Konstantinov. Não, o Konstantinov só mesmo à pesca, só ele sozinho à pesca, portanto aquilo foi mesmo um jogo do princípio ao fim. Mas o ambiente que se criou antes do jogo, as imagens que a própria televisão começou a divulgar, a filmar sempre o Zé Carlos, porque o Zé Carlos tinha agredido aqui o The Wolf, o central,
Apareceu o Sandokan. E Sandokan, muitos não sabem quem é Sandokan, mas é da minha infância, é um filme da minha infância. Mas na altura eles filmaram e então aquilo criaram ali um ambiente à volta do Zé Carlos e do jogo, e foi um ambiente muito complicado. Uma ameaça de bomba às tantas horas da madrugada, com o presidente a dizer se isto rebenta com todos cá dentro. Mas foi um jogo difícil para nós. Era a imagem do Ivites aí, era o mais nestes jogos, era ali o fechadinho, o mesmo logo a sair em Alvalade, e aí és tu que decides. Esse jogo foi, eu estou a falar que são jogos que para ti até foram favoráveis, davam-se à tua velocidade, mas eram jogos em que tu lá à frente recebias uma bola, tinhas que marcar. Foi o que aconteceu em Alvalade. Corre-se mais do que se joga, e acho que poucas vezes toquei na bola. Lembro desse jogo. Esse jogo acho que é antes de um jogo com o Werder Bremen, antes de um jogo da Liga dos Campeões aqui com o Werder Bremen. Que já é o Robson que faz. E que o Ivites resolve mudar ali a equipa e mete mesmo um ferrolho mesmo e põe-me a mim lá na frente, e depois acontece o lance aos 7 minutos do jogo. Porque eu lembro que é aos 7 minutos porque eu tive 2 ou 3 jogos seguidos a fazer golos aos 7 minutos. E então foi quando eu faço. Nem ninguém se apercebeu que tinha sido golo, porque a jogada é tão por cima da linha e o Costinha é quem está na baliza, e eu chuto-lhe junto à cabeça e a bola entra mesmo por cima, e as pessoas, como a equipa estava toda lá atrás, eles nem se aperceberam que tinha sido golo. Se foi golo, por onde é que a bola entrou? Porque eu ganho sobre o Peixe e consegui ganhar a frente e chutei mesmo em cima do Costinha, só que a bola sobe e as pessoas não se aperceberam que a bola tinha entrado. Mas a partir daí foi um sofrimento. E o Sporting com uma grande equipa, porque era Figo, Paulo Sousa, Balakov, Cadete, Balakov, Skobiak, era o Stan Bolks, era uma equipa muito forte. E eles no final do jogo, as entrevistas deles diziam: isto é uma injustiça, nós massacramos o Porto, depois, quem ganhámos somos nós. Quem ganhou foi o Porto. E depois, há pouco falavas do Werder Bremen, entretanto dá-se a passagem de testemunho, depois de um jogo, creio que em Barcelos, que correu mal, o Futebol do Porto empatou, o Ivites acaba por sair, e com a entrada de Bobby Robson o Porto brilha no campeonato, já não a tempo de ser campeão, mas acima de tudo na Liga dos Campeões. Tu falaste do jogo Werder Bremen, tu marcas nos 2 jogos, ao Werder Bremen em casa e fora, nos famosos 5-0, um dos melhores golos também, creio eu. O de Feyenoord é espetacular, o do Werder Bremen é igualmente. Tu entraste e marcaste logo a seguir, não é? Foi entrar. O falecido Rui Filipe na altura fez o primeiro golo, acho que é ele que faz o primeiro golo, salvo erro. Acho que é o Rui Isso é uma sequência em que o Semedo ia jogar, se lesionou, entra o Paulinho Santos, lesiona-se aos 9 minutos, entra o Rui Filipe e faz golo. É verdade. Acho que foi um jogo que correu tudo muito bem. É o campeão da Alemanha, ganhar o campeão da Alemanha e lá na Alemanha, não é? Mas lembro perfeitamente do golo. O golo é um bocadinho parecido com o Feyenoord, só que um é vindo da direita e chute com o pé esquerdo, o outro é vindo da esquerda de um passo do Timóteo, tenho medo, e chute com o pé direito. E a bola entra no ângulo. E depois tem uma jogada de um penalti que rodopiei sobre o guarda-redes e o Timóteo fez de penalti. É daqueles jogos que não se diz assim: isto hoje está para nós, isto hoje está a correr bem demais. Era uma amostra do que vinha depois no futuro com Bobby Robson, não é? Que era um futebol diferente. É verdade. E com todo o respeito tenho pelo secretário, até o secretário fez golos. O secretário fez provavelmente o melhor golo da carreira dele, até. Sim, e ele estava a jogar lateral. Falei com ele sobre isso, exatamente, a lateral. Isolou-se. E neste ano ainda, o Porto vai à meia-final com o Barcelona, meia-final da Champions, já há pouco falaste disso. Foi o momento em casa com o Milan em que o Porto se faz golo, o guarda-redes faz uma defesa, era o Rossi que faz uma defesa espetacular. É sobre o Drulovic contou essa história aqui. É a diferença entre o Porto poder ter ido à final ou não? E não jogava em casa à meia-final. O Milan jogava o primeiro lugar connosco, portanto nesse jogo, se nós ganhássemos era jogo único na meia-final em casa do primeiro. Era isso, e nós recebíamos o Mónaco, e ficando em segundo tínhamos que jogar com o primeiro do outro grupo, e que foi o Barcelona. E aquele lance mesmo a acabar em que o Rossi atira-se e a bola fica presa em cima da linha, com o corpo por cima, e aí marca a diferença. Depois fomos a Barcelona, meia-final. Eu aí já não joguei, estava com um problema muscular, ainda tentei, andei a fazer o aquecimento, a ver se dava, mas não consegui jogar. E é quando o Bobby Robson tenta segurar ali os melhores jogadores do Barcelona, e tinha o Stoichkov de um lado e aquilo era... E o Romário do outro, e tinha o Koeman que chutava de toda a maneira efetivo. E então foi quando o Bobby Robson põe o Aloísio ali a tentar tapar aquele lado,
E foi quando a gente perde uma boa oportunidade para poder chegar a uma final da Liga. Devido a essa lesão também nos jogaste a final da taça que o Porto ganha ao Sporting, que acaba o Robson por ter a sua primeira conquista contra o Sporting depois de ter sido rejeitado pelo Sporting. No ano seguinte, com o Bobby Robson, voltas a fazer mais golos, 27 em 45 jogos. Este é um ano em que não está o Costa. Não. O segundo ano de Robson. Não. Ou seja, tu aqui fazes mais golos porque o Drulovic já faz mais vezes de Domingos para o Domingos que faz mais de Kostadinov, é isso? Eu acho que o Drulo tinha uma coisa. Ele fez de mim jogador também, nessa altura, como fez do Jardel. Ele tinha uma precisão de passe e era muito fácil. Para quem soubesse jogar com ele, era muito fácil. Ele conseguia pôr a bola mesmo no espaço certo para nós finalizarmos. Mas foi um ano, eu acho que é nesse ano também vem o Yuri. O Yuran E o Kulkov. E foi aí que entrei um bocadinho em guerra com o Bobby Robson, por causa que ele andava a pôr o Yuran a jogar. E eu comecei a ficar um bocado chateado, não é? E ele lá, até uma altura que ele deu uma entrevista ao Bobby Robson, por altura do Natal, nunca mais me esqueço disso, e que ele diz: pode ser que o presidente me deu uma prenda agora à altura de Natal, o menino Jesus me deu uma prenda e tal. E eu dei uma entrevista no dia a seguir em que eu digo também: espero que o Pai Natural me dê dotes de talento de goleador para eu poder jogar nesta equipa e seja o ponta de lança que o Bobby Robson quer. Fui chamado ao gabinete, o Mourinho veio ter comigo: olha, anda lá dentro que o homem quer falar contigo. E chamou-me lá e eu disse: oh, mister, tudo bem, você disse isso, eu sou ponta de lança, estou aqui, tenho que me sentir tocado naquilo que você me disse. Disse lá: mas não é isso e tal. Mas desculpe lá, mas eu também quero jogar e eu não estou a jogar. Mas as coisas, pronto, a partir daí, não foi com essa influência ou com essa intenção, mas pelo menos que me olhasse para mim. E a verdade é que eu comecei também a jogar e a fazer golos, e nesse ano, eu acho que é nesse ano que no campeonato faço 19 ou 20 golos. E lutei com o Assa para ser o melhor marcador nesse ano. O Assa estava na frente. Neste ano, no início, faz um golo logo na Supertaça, no 2-2 contra o Benfica. Aquele golo tu fazes aos 85 e depois o Kostadinov entra para o teu lugar aos 80, joga ao prolongamento. Não jogaram juntos e é despedida praticamente de Kostadinov, porque ele só faz 4 jogos e sai nesse início de temporada. Mas falei deste jogo porque é o reencontro com o Artur Jorge do outro lado. O quão estranho foi, de repente, tu teres o Artur Jorge contra era treinador do Benfica nessa final da Supertaça, ou na altura não se liga a isso? Não, é assim, há jogadores que às vezes houve situações, e eu estou-me a lembrar de uma situação do Zé Carlos aqui no estádio das Antas com o Artur Jorge. Não acho que seja justo, acho que não se deve fazer isso, uma situação dessas em público não se deve fazer, por muito mal que às vezes seja a decisão de um treinador, acho que isso não deve acontecer. Mas eu curto o Jorge, tinha uma boa relação, porque ele no fundo foi ele que me ajudou muito. Mas a questão é essa, por ter sido também um dos que tinha gostado em ti, não é? Não, foi sempre uma relação boa, e depois mais tarde também em Tenerife, sempre uma relação muito boa com ele, porque acho que as pessoas têm que ser gratas também às pessoas que lhe fazem bem, e ele fez-me bem. Domingos, falavas há pouco dessa conversa com o Robson, voltaste a jogar, eu vim aqui só fazer este parêntese da Supertaça, e marcas o golo do título, que dá o título ao Bobby Robson em Alvalade, que é vitória 1-0, no dia do Varandim, em que tens um golo anulado, injustamente estás a 1 metro do Costinha, cabeceias e o golo é anulado, e depois fazes de grande penalidade. Sim, lembro-me desse jogo e lembro-me que realmente eu saltei, não toquei no Costinha. Eu quando fui ver as imagens, além de ver se não tocava nele, eu vi, fui tentar ver o quanto saltei naquele lance, e realmente eu consegui saltar. Ele não era muito alto, é verdade, mas consegui saltar mais do que ele e fazer-lhe o golo. Senti-me injustiçado naquele momento, mas de qualquer maneira acho que o jogo, aquilo estava escrito. Acho que nós tínhamos que ganhar aquele jogo, porque havia vários fatores. Um deles acho que jogava connosco já há uns tempos, que foi o caso da situação do Rui, não é? Porque aí acho que nesse jogo o Rui já tinha falecido. Sim, foi logo a seguir à Supertaça no início da temporada. Não essa 2-2, porque há outra Supertaça que vem do ano anterior, que é 1-1 na Luz. Sim, e acho que nós o grupo sentiu muito a perda do Rui, e nós acho que foi isso que nos mexeu muito com o grupo. Nós vamos ganhar este título por ele, nós queremos ganhar este título por ele, e acho que o grupo se juntou muito, e mesmo nesse jogo ele foi lembrado. E pronto, é evidente que para o Bobby Robson seria uma situação de voltar ali e ser campeão,
mas para nós jogou-se muito nessa época, porque o que aconteceu marcou muito o grupo e também a situação que nós não gostei de ver aquilo, sinceramente. Antes do jogo, o Barandim, aquelas pessoas a caírem umas por cima das outras, a equipa médica do Porto, na altura, Domingos Gomes e o Rodolfo, saíram os médicos para ajudar, mas foi um momento triste no futebol. Foi um momento triste porque o futebol não é isto e ter a capacidade de ter que jogar e ter que nos motivar e ter que, com estas situações, pronto, tínhamos um grupo com uma mentalidade muito forte e foi isso que nos fez ganhar. Foi de qualquer forma com Bobby Robson, há pouco falavas que tu ganhas a bola de prata, é com Bobby Robson, e que te tornas o primeiro jogador nascido em Portugal a ganhar uma bola de prata, porque não tinha acontecido. Essa eu não sabia. O Rui Águas não nasceu em Portugal, não? Desculpa lá, a referência está errada, tens razão. Eu tinha nascido. Não, o primeiro, a referência está errada, é da minha parte. Mas ganhaste a bola de prata com Bobby Robson e, portanto, acabas por ser o melhor marcador português. Melhor marcador português e acaba por ser com o Robson, em que tu tiveste estes atritos, que acabas por marcar mais gols. Sim. Acabo por. O ano seguinte ainda correu melhor. Acho que eu salvo erro. O ano seguinte começas logo com aquilo que era a tua especialidade, 2 golos ao Sporting. Sim, aqui em casa. Acho que é dos golos mais bonitos também que eu tenho. Aquele rodopiar, acho que é dos golos mais bonitos que eu tenho. De dominar sem deixar cair. E tivemos a perder. E também ao acabar, nunca mais me esqueço, é um cruzamento do Folha, a bola bate, ainda trilha ali só por cima do guarda-redes, e depois a outra é essa mesmo a acabar esse gol, desse rodopiar. Mas nesse ano tive, salvo erro, 13 ou 14 jogos seguidos a marcar. Foi um ano em que me correu muito bem. Inclusive, eu acho que atingi essa marca, eu bati um recorde qualquer na altura, foi num jogo em Chaves, estava o Chaves ainda na primeira divisão. Mas foi um ano muito bom. E fala-nos dessa tua especialidade de marcar ao Sporting, que tu eras um terror. Falamos desses dois, um deles, o Sporting está a ganhar 1-0, é logo na primeira jornada, e depois o Porto vira-te, faz esse golo fantástico, e 3 dias depois mais 2 golos no empate a 2 para a Supertaça com o Sporting. Já tinhas marcado no ano anterior o golo do título. Sim, mas... O que é que tinha de especial a baliza do Sporting? É coincidência. É evidente que os jogos grandes são aqueles jogos que mais nos motivam, que mais nos... Não quer dizer que os outros não nos motivem, mas onde nós estamos mais concentrados e desejamos que as coisas corram bem e fazer o melhor jogo, procurar fazer o jogo da nossa vida. E a verdade é que em Alvalade fui mais feliz do que na Luz. Na Luz também não deixei de ser feliz, mas acho que o Sporting 3 anos consecutivos isso a acontecer foi muito bom para o Porto e também para mim. Mas também não nos podemos esquecer que o Porto também nos anos anteriores, quer uma vez com Costa Adinov, quer uma vez com também um golo de Jorge Couto, um chapéu do meio campo. Portanto, nós já vínhamos numa sequência também muito boa nos jogos em Alvalade. Foram 8 anos, quase sempre a ganhar. Foi isso que tivemos lá uma vez que perdemos, salvo erro, com um autogolo do André, acho que é um jogo assim, mas de resto tivemos sempre bons resultados. Tudo o contrário do que tem acontecido agora nos últimos tempos, em que essa tradição virou em termos de ganhar mais num lado do que no outro, nomeadamente nos estádios da segunda circular, em Lisboa, que é o Sporting e Benfica. No ano do Tri, com o António Oliveira entra para treinar o Porto. O ano do Tri, que era muito ansiado por todos, para ti começa muito bem, porque faz o golo da final da Supertaça, 1-0 ao Benfica. Já tinhas feito na Supertaça do ano anterior o tal golo em Paris, ou seja, 2 Supertaças em que tu és decisivo. Seguidas, praticamente, fim de uma época e início da outra, não é? Sim. Uma é finalíssima, a outra é final. Sim, acabei bem e comecei bem, mas depois a seguir veio a lesão. Foi quando... No ano em que tive a lesão, foi no ano em que veio o Jardel. Situando este ano, tu fazes este gol, era por aí que eu ia, fazes este gol na Supertaça, vitória por 1-0, a seguir jogo com o Setúbal em casa, o Porto está a perder 2-0, tu fazes um golo 2-2. E já tinha falhado um penalti. Mas tudo se perfila para que, não conhecendo perfeitamente quem era Jardel, tu pudesses fazer uma dupla diferente com a de Costa Adinov, mas toda a gente apostava Jardel, Domingos, e tu vais à seleção. E tive um problema no joelho. E tens tive uma lesão no cruzado anterior. Mais grave, não é? Foi a mais grave na altura. Demorei 3 meses, é verdade. Lesionei-me em 26 de agosto. Eu antes do Natal estava a jogar. Dia 21 de dezembro. Em Belém. E olha, foi em Belém que voltei. Ainda com pouca confiança, mas foi difícil depois para retomar. E o Jardel, não haja dúvida que o Jardel aproveitou bem a oportunidade e acabou por fazer gols. E acabou também por usufruir daquilo que eram as nossas alas.
que era aquilo que eu também estava a usufruir a partir do momento que saio com a Estádio Novo, que era o Edmilson e o Jodorlovic. 2 jogadores que desequilibram fácil, um mais de linha de fundo, que era o Edmilson, o outro mais... juntou o Sérgio Conceição, o Capucho, nos anos seguintes, já nos seguintes, Fernando Mendes, mesmo os próprios laterais. Mas foi um ano complicado para mim e depois pronto, acabei por sair na altura, no final dessa época. Ou seja, foi um sentimento agridoce para ti, ser tri como portista, algo que tanto ansiavas. Tinhas falhado com o Carlos Alberto Silva na passagem para o Ivites, não tinhas conseguido também com o Artur Jorge. O Porto nunca tinha conseguido o tri, naturalmente. Foi a primeira vez. Foi um sentimento complicado para ti gerir. Fizeste 5 golos ainda nessa época, mas... Foi porquê? Porque pronto, ser tri e ser penta, eu gostava de ser penta e não fui porque tive que sair, porque pela época não ter corrido muito bem e por ser também uma boa oportunidade para o Porto fazer um bom encaixe em relação à minha transferência, mas fiquei triste não ter sido tri, não ter participado tanto como tinha feito nos outros anos. De qualquer forma, chegas então tricampeão ao Tenerife, numa altura em que tinha saído o Vítor, também o secretário tinha saído para o Real Madrid, o Fernando Couto já tinha saído antes para Barcelona e depois para Lazio. Portanto, o próprio Sérgio também, entretanto, sai. No Tenerife, em 2 anos, fazes 50 jogos, 6 golos. Não estavas na tua casa, não é? A tua casa seguramente foi diferente, mas um dos golos é na pré-temporada e é um golo que sublinha a ausência do também teu parceiro Vítor Bahia, parceiro de títulos, parceiro de vida, que foi ao Crowley. Por acaso é engraçado porque foi a primeira vez que defrontei o Porto e nunca tinha tido essa sensação e aquilo mais ou menos a meio da primeira parte ou no princípio da primeira parte eu resolvo chutar à baliza ali, mas longe ainda da área, e a bola ganhou uma trajetória em que o Crowley lhes deixou entrar e eu fiquei numa reação, que é isto? Não era para fazer golo, mas foi uma sensação diferente fazer um golo ao meu clube, que tinha acabado de deixar há pouco de um mês atrás. A verdade é que esse golo também levantou aí logo muitas dúvidas se o Crowley via bem, que depois soube que eles andaram a fazer uns testes aos guarda-redes todos por causa de se viam bem, se não viam. Eu também não podia perder o Crowley porque ele era meu inquilino, foi viver para a minha casa, portanto eu também não convinha que eu mandasse embora, mas foi cabo da renda. Ainda lá ia a minha renda, mas foi um jogo diferente dos outros, foi um jogo diferente. E estes 2 anos em Tenerife para ti? Não correu bem. Primeiro, assim, eu em termos de ambiente, de grupo de trabalho, 5 estrelas, ainda hoje falo com eles, falo com o Filipe, que é diretor-geral no Valladolid, falo com o Juan Carlos Unzue, que é o adjunto do Luís Henrique, falo com o Codro, o Juanel, pessoas com quem meto, ainda agora ando a falar com o Pablo Paz, um argentino, portanto, mantemos uma relação porque foi um grupo extraordinário. Só que a mim não me correu bem, primeiro porque cheguei lá em julho, fraturei uma mandíbula, lá num torneio de Orotava. E recuperei da mandíbula, voltei depois num jogo até com o Barcelona a jogar com um aparelho, e isto em julho. Em agosto, setembro, princípio de setembro, recebo a notícia que o meu pai que está com um tumor. Pronto, foi um ano muito complicado, saí numa altura em que as coisas aconteceram e parece que não, por muito que a gente queira abstrair-se de determinadas situações que acontecem com a família, mas não conseguimos, e esse ano para mim foi marcante. E 2 anos depois há a possibilidade de saíres do Tenerife, voltar ao futebol português, mas o Porto não era a última possibilidade e dá-se a famosa inversão na autoestrada. Sim, é verdade. Não andaste em contramão? Não. Eu na altura, e digo isto porque eu na altura quando fui para Tenerife, eu como disse há pouco, eu nunca tive empresários, nem como jogador, nem como treinador. Falo com eles todos, não bem com eles todos, fazem parte do meio do mundo do futebol, mas na altura quem foi que me levou para Tenerife foi o Veiga. O Veiga com boas relações com o Porto, com o Alexandre, e portanto eu acabei por ir para Tenerife. E uma coisa que eu disse ao Veiga foi: Veiga, é assim, se for para o Sporting, tratas tu das coisas, mas a partir desse momento que apareça ao Porto, peço-te um favor, sai, porque o Porto, aparecendo o Porto, é para aí que eu quero ir. E foi isso que aconteceu. O Porto não mostrava interesse, não estava no caminho, e eu ia para o Sporting, porque eu queria regressar a Portugal. E depois foi quando o Presidente me liga. O Presidente estava lá para cima na sua quinta, lá em Esposente,
E foi quando eu já estava a caminho, estava a passar a Lisboa das para o Norte, já ia para apanhar a autoestrada. Ele disse: onde é que vais? Eu disse: olha, vou para o Sporting, para Lisboa. Diz ele: não vais nada, espera aí, quero falar contigo. Pronto. E foi quando eu dei em si. Acabei por ficar no Porto, que era esse o meu desejo, não era? Que era terminar no Porto. E na altura fiquei satisfeito. Independentemente do aspecto financeiro, não estava ali em causa, estava em causa, era assim o voltar ao clube que me acolheu desde os meus 13 anos. E apanhaste um clube acabado de ser pentacampeão, com o Fernando Santos, podias ter feito parte do Hexa, do Hepta eventualmente, mas o grande momento é aquele falhanço do Hexa. Tu começas essa temporada logo com um gol da Supertaça ao Beira-Mar, fazes logo golo. O Porto acaba por brilhar na Liga dos Campeões nesses anos também, chegou aos quartos de final com o Bayern de Munique, mas os campeonatos fogem de forma estranha, por demérito próprio e por demérito de outros também, mas é ali, concordas com esta ideia que se o Porto tem feito o Hexa naquela altura não ia parar por ali? Eu acho que sim, eu acho que se o Porto ganha naquele momento, porque o Porto também nessa altura também tem ali uma pequena renovação também. Eu lembro na altura que era o guarda-redes, era o Hilário, portanto também tem ali alguns jogadores. Mesmo depois do regresso do Vítor, o Vítor ainda regressa e tem uma lesão que acaba por tirá-lo muito tempo. Sim. Mas acho que o jogo em Faro é que acaba por ditar o afastamento, porque nós, se ganhámos em Faro e estivemos a ganhar, 3-1, nós éramos campeões. Eu acredito que éramos campeões. Depois ficámos pendentes do último jogo. Éramos nós a jogar em Barcelos e o Sporting a jogar no Salgueiros, em Vidal Pinheiro. Mas foi, acho que aí é que, pronto, havia se calhar, houve ali uma competição muito mais equilibrada em termos do Porto Sporting, mas esse jogo aí acaba por ditar a perda desse campeonato. Neste ano fazes 33 jogos, fazes 8 golos, era uma equipa também diferente em termos de caráter. O Jorge Costa falava um bocadinho disso, que em determinada altura houve ali jogadores que tinham um potencial de jogo fantástico, mas que não entraram no Porto, como há pouco falavas do Carlos Alberto Silva, que entrou no Porto e absorveu logo, que os jogadores que não entraram a absorver aquele espírito. Sim, às vezes mexer num grupo com a saída, porque isto é por isso que eu há pouco dizia, quando uma equipa ganha uma Liga dos Campeões, ou uma Liga Europa, é importante saber até que ponto a personalidade e a ambição de cada jogador que acompanha esse plantel se está nos níveis elevados para voltar a ganhar, para querer ganhar outra vez. E é um bocado isso, quando se mexe às vezes num plantel em determinadas 2 ou 3 posições em que saem e outros, e às vezes isso não é compensado, ou mexe com o grupo essas saídas, e portanto isso às vezes leva a que o rendimento da equipa seja totalmente diferente. Portanto isso às vezes é o risco que se corre quando se mexe num plantel, e quando também, porque há jogadores que às vezes ele foi, eu também gostava de ir e não me deixam ir. Um plantel, para saber gerir um grupo de trabalho, tem esse tipo de situação, o ego de cada um é muito importante saber geri-los. Tu nestes 2 anos tiveste como concorrência o Jardel, que tinha ficado quando saíste a fazer golos, num dos anos, no outro é o Pena, que entra, não é? E, portanto, tu num ano fizeste 33 jogos, 8 golos, no seguinte fazes menos jogos. Menos jogos e menos golos. Teve a ver essencialmente com dinâmica de equipa. Também já começaste a ter algumas lesões e aí foi algo que te fez também pensar se valia a pena. Tu acabaste aos 32 anos, se valia a pena ir muito mais ou não, ficaste por ali. A minha decisão foi essa mesmo, foi em função da minha condição física. Sentia que estava a perder determinadas qualidades. Além de um jogador como eu, que processava rápido, executava rápido, conseguia execução rápida, comecei a perder esses reflexos, comecei a sentir essas dificuldades e depois, como se não bastasse, comecei também a sentir problemas físicos, era tendão daqueles, era mialgias, era tendinites, sentia muitas dificuldades mesmo para treinar e eu cheguei ao final do ano, eu próprio, e depois também nesse ano tive um lance no último jogo com o Braga, a saltar com o Idalécio, que caí mal e senti outra vez o tendão, o cruzado anterior que tinha sido operado, senti e ele ficou preso por um fio. E eu disse, eu não vou ser operado outra vez, eu não vou, com 32 anos, eu já sinto que as coisas não são iguais. E também cheguei à conclusão que o melhor seria deixar de jogar. E pronto, foi quando falei com o presidente e falaram e tudo bem. Até tinha mais 2 anos de contrato com o clube.
E o presidente disse, olha, não há problema nenhum, assim, nas 4 anos de contrato como treinador ficas aqui na equipa B, ficas connosco. Foi pacífico, acho que não houve problemas nenhum, mas eu também dizia, porque sentia que já não era igual. E quando se há coisa que eu não gostava era que entrar num estádio e se chamassem velho ou começassem a assobiar porque já não fazia as coisas que fizesse. Tive convites. Até houve uma situação engraçada, uma situação que passaram uns tempos liga-me o Giovanella, porque o presidente do Salamanca me queria contratar e eu já tinha dito que não jogava mais futebol, e o Giovanella depois recebeu uma chamada do presidente, então tu recomendas-me um jogador que já abandonou a carreira. E o Giovanella contou-me isso e eu fiquei assim, desculpa lá, olha, foi por não vir, mas é verdade. Portanto, ainda tinha convites para jogar, para voltar a jogar, mas não sentia que não era um arrastar. E eu fui sempre daqueles, eu defini sempre metas, e acho que eu disse aos 32 anos eu vou deixar de jogar futebol, porque acho que nós temos de ter qualidade de vida também depois do futebol, e que se jogarmos até aos 40, aos 36, 38, acho que um esforço muito maior, e acho que estamos a sujeitar o corpo a uma exigência brutal, e isso vai-se pagar. E eu acho que é isso que procurei. Domingos, há pouco, quando te perguntei precisamente sobre a concorrência, estou a falar da concorrência / complicidade. Se tu não tens tido aquela lesão na seleção quando o Jardel entra, era possível ter tido uma dupla diferente da Costadinov Domingos, completamente diferente, mas era possível ter tido uma dupla, ou o Jardel só iria conseguir jogar sozinho? Eu vejo, as leituras que eu posso fazer, eu faço em função daquilo que nós vimos no Jardel quando chegou, e no Jardel que depois fez o que fez no Porto e o que fez também no Sporting. Porque o Jardel com o João Pinto fez uma boa dupla. Pois. Portanto, essa dupla também podia funcionar comigo, porque as minhas características também eram um bocadinho próximas, idênticas às de João Pinto. Também podia funcionar um bocadinho assim. Mas também, se eu continuasse a jogar, talvez o Jardel não tivesse tantas chances de jogar e se calhar até nem podia ter feito a carreira que fez. Eu digo isto porque quando o Jardel chegou na pré-temporada, o plantel puseram todas as mãos na cabeça. Mas o que é isto? É que dizer, mas o que é isto? Ele não segura uma bola, ele não faz nada, ele é tosco. Ele dizia mesmo, ele é tosco. E portanto, poderia, se eu consigo impor-me, o Jardel teria que esperar e podia ser uma coisa diferente, mas também podia fazer uma dupla como essa que eu acabei de falar. Agora, com o Jardel depois, a partir do momento que ele começa a fazer golos, não haja dúvida que ele não precisava de correr muito, nem precisava de jogar muito, nem precisava. Convinha era que a bola nem passasse pelos pés, passasse só pela cabeça, porque ele rematava com a cabeça, ele fazia golos extraordinários. Domingos, estamos aqui a olhar agora, a chegar ao fim da tua carreira de jogador no Futebol Clube do Porto. Foi isso que nos trouxe essencialmente aqui. 7 campeonatos, 6 supertaças, 5 taças. Tiveste no plantel conquistar a taça intercontinental e a supertaça europeia em 87, 88. Portanto, és parte ativa, não tendo tido muito. É uma frustração minha também eu não estar nessa fotografia, sabes porquê? Foi no dia em que fui fazer o exame de condução e fizeram uma fotografia do plantel. Estavam-me a ligar, estava eu a fazer o exame de condução. Os livros dessa equipa, eu não estou lá numa fotografia, mas não estou na fotografia do grupo do plantel. É uma tristeza para mim, porque eu fiz parte desse plantel. Ou seja, tu não tendo tido minutos, acabaste de fazer parte de um plantel que ganhou qualquer coisa internacional, mas foi isso há pouco que te faltou. Sim, acho que é isso que me faltou. Acho que faltou ter ganho uma competição europeia. Acho que tivemos próximo, tivemos uma vez também aqui nos quartos de final com a Sampdoria, e tivemos essa com o Barcelona. Acho que faltou a essa geração ganhar um título internacional. Tivemos perto, mas pronto, não haja dúvida que chocámos com geração de jogadores muito bons em termos de grandes equipas europeias. Mais de 20 títulos contando com os da formação, portanto, no meio de tudo isto, há pouco falava, sem contar com os golos da formação, que esses não têm a contabilidade, quase 150 golos só na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Qual foi o teu golo mais bonito, ou os golos mais bonitos? Não sei se é possível tu destacares um. Eu tenho esse golo do eu consigo ter uma diversificação de golos, porque com o pé esquerdo, com o pé direito, esse com o Sporting a rodar, esse com o Feyenoord pé esquerdo, com o Werder Bremen pé direito. Tenho um golo de cabeça também com o PSV, ganhámos aqui 2-0, tínhamos perdido lá 5-0. Um golo de cabeça também ao primeiro poste, com uma elevação também espetacular. Mas acho que há um jogo que foi um jogo particular que fomos fazer a Portimão, que eu ainda tinha pai de 18, 19 anos, em que eu peguei na bola no meio campo e driblei quase a equipa toda e fiz golo. Esse golo ficou-me na história.
porque consegui passar para aí por 7 ou 8 jogadores e fazer golo. Portanto, esse foi um golo, é um golo que não tem imagens, mas foi dos melhores golos que marquei. Mas esses que acabei de falar também são golos muito bonitos. Domingos, ainda antes de terminar, e porque hoje és treinador e já estiveste perto de ganhar uma Liga Europa, só não ganhaste porque era o Porto, que estava do outro lado. Isto é a minha parte de provocação, mas de todos os treinadores que aqui falamos e que tiveste, se olhássemos para um e tu dissesses, sou mais próximo deste, há um que tu elegesses como sendo mais próximo em termos do que és tu hoje treinador, sendo que traz um bocadinho de todos, imagino eu. Sim, eu acho que o que me formatou como treinador, no fundo, foi também muita das personalidades dos treinadores que eu tive, e coisas boas e coisas más, e método de trabalho também. Eu acredito que há colegas meus e há também outros treinadores adjuntos que trabalharam com esses treinadores que passaram pelo Porto, que fazem muito daquilo que fizeram os treinadores principais. Eu acho que há um treinador que me marcou pela positiva, porque a alegria da semana, como encarava o jogo, ele não gostava de ganhar por 1 ou por 2, ele queria ganhar por 4 ou por 5, que era o caso do Bobby Robson. Acho que era um homem que transmitia muita positividade e alegria, e uma pessoa que tinha prazer naquilo que fazia, naquilo que vivia. Esse foi para mim muito importante, e ainda hoje faço exercícios dele, claro, melhorados em alguns aspectos e adaptados ao tempo, mas porque ele trouxe coisas boas. E depois também era um homem que ele não fazia muitas substituições, ele não gostava de fazer substituições. Da escola inglesa. E isso parece que não. Se é estes 11 que eu escolho, é estes 11 que tem que jogar. Ele fazer substituir qualquer um jogador gostava, porque ele sabia que o outro ia ficar triste, o que ia entrar não sabia se ia entrar bem. Portanto, ele já tinha uma perspectiva diferente. Portanto, agora tive treinadores que tenho que realçar também. O caso do Fernando Santos, o caso do António Oliveira, o caso do Artur Jorge, o caso do Alberto Silva, o Quinito, mais assim. O Ivites também já destacaste aqui. Os treinadores que passaram pelo Porto, acho que não me estou a esquecer de nenhum. E desses não houve nenhum que não tivesse ganho? Ganharam todos? Sim. Tirando o Quinito? Tirando o Quinito naquele ano. O resto, quase todos eles ganharam títulos no Porto, portanto foi uma fase muito boa. E quando tu dizias nos títulos que ganhei, estar desde os 13 até aos 27, são 14 anos, ganhar 7, os 27, todos os 27, depois foi para Tenerife, mas ganhar 7 na equipa A e mais 3, 10 títulos, portanto habituei-me a ganhar, habituaram-me mal, mas habituei-me a ganhar, e acho que foi muito importante. Para o jogador foi muito importante ter acontecido isso. É um hábito que convém naturalmente cultivar. Domingos, muito obrigado por esta conversa. Com todo prazer, apenas com todo gosto. Para deixares aqui a tua impressão digital em jeito de autógrafo. Domingos Paciência, número 9 do Futebol Clube do Porto, um dos melhores. Ele que começou a treinar com 17 anos com a equipa que haveria nesse ano de ser campeã da Europa, a equipa de 86-87, e depois conquistou todos aqueles títulos que por aqui desfilaram na conversa. Naturalmente uma conversa riquíssima de vitórias, riquíssima de histórias. Fique por aí, outras haverá nos próximos dias. Obrigado pela sua companhia.